Peraí, vou falar de novo isso, porque a minha gata subiu num negócio aqui, fiz um barulho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Calma, esse podcast que é um bate-papo com pessoas de diversas áreas e backgrounds sobre vida, carreira, ansiedade, felicidade, entre outros assuntos. Eu sou Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE, e você pode saber mais sobre a gente em we.digital, ou seja, WEE.digital. A convidada de hoje é Luísa Caspari, e, pelo tamanho do episódio, já dá para perceber que o papo foi bom, né? A Luísa é um amor, super divertida e tem algumas histórias, na verdade, bem legais que merecem ser compartilhadas. A gente falou sobre muita coisa nesse episódio, rimos bastante e, se não fosse pelo meu alarme avisando que a gente já tinha batido 2 horas de conversa, acho que a gente estaria conversando até agora. Mas deixa eu apresentar essa super convidada. Baiana de nascimento e paulista de coração, Luísa ingressou na carreira artística aos 8 anos e em 2013 lançou seu primeiro disco, homônimo à música, que rodou o Brasil e a Europa com canções em português, inglês e espanhol. Ela tem mais de 7.000 campanhas publicitárias veiculadas com a sua voz, ou seja, a gente já ouviu a voz dela por aí, isso é certo. Além disso, fez parte do coro infantil da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e de diversos musicais no teatro. Já compôs mais de 100 canções que foram utilizadas em repertórios de outros artistas e também trilhas sonoras de séries de TV e filmes. Luísa também atua como dubladora em animações e localizações de games estrangeiros no Brasil. Ela é a voz de personagens como Ellie, do game The Last of Us, Clementine, ou Clementine, não sei como é que fala, de The Walking Dead, e Faith, de Far Cry 5. E, no topo disso tudo, com a influência de sua mãe, ela começou a fazer música acessível, que é um termo que eu nunca tinha ouvido falar antes dessa entrevista. O objetivo é fazer música para pessoas surdas e ensurdecidas e, ao mesmo tempo, despertar a curiosidade pela língua brasileira de sinais. Luísa lançou seu primeiro videoclipe com propósito inclusivo em 2011, com a música O Caminho Certo. O primeiro com audiodescrição feito por um artista brasileiro. Por esse trabalho e por ter um site acessível, Luísa foi premiada durante as Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, pela W3C, organização responsável pelas diretrizes de acessibilidade na internet. E, em 2019, Luísa lançou seu segundo álbum, intitulado Mergulho, em que todas as músicas também têm versão videolibras, ou seja, é um álbum que pode ser consumido e compreendido sendo ouvido ou visto, depende de como você se comunica. Espero que vocês curtam tanto quanto eu e vamos ao episódio. Olá, Luísa. Seja muito bem-vinda ao Calma. Queria começar te perguntando como é que tá seu dia hoje. Se você tá bem? Tá estressada? Como é que estão as coisas? E aí, Henrique, beleza? Eu tô feliz de estar aqui nesse podcast que tem um nome muito bom, essa palavra chamada calma, que é muito necessária nesse momento que a gente está vivendo e para toda a vida, né? Quando a gente percebe que a gente não tem o controle das coisas, então a gente precisa ter calma para tentar observar o que precisa ser feito, sem querer impor nada, senão a gente vai ficar muito estressado. Mas como eu já tenho exercitado isso, tenho estado calma, e é muito bom. Muito bom. Então, assim, já que você começou puxando esse seu lado, já que esses exercícios que você tem feito, eu queria te perguntar como treina ou exercita a calma. Esse estudo começa quando eu comecei a estudar na Coexiste, que é uma escola, faz 2 anos, mais ou menos. E lá a gente tem um livro que a gente utiliza chamado A Course in Miracles, que é um curso em milagres, né? É um livro estudado no mundo inteiro, assim. E ele tem exercícios, 365 exercícios para você praticar durante um ano, um por dia. E eles são exercícios para te trazer para o presente. Nossa, que legal. Porque e aí, envolve meditação, enfim, porque no presente não há conflito, no presente não há problema. Entendendo que o que a gente não é o que a gente pensa. Então é uma desmistificação, porque a gente fica tão arregado ao que a gente pensa e à nossa personalidade, que parece que a gente é isso. E aí a gente vive achando que a gente é isso. E esse livro é uma lembrança de que a gente não é isso.
Então, enfim, é difícil eu te explicar isso tão rapidamente, mas acho que eu consegui dar uma sintetizada. Legal. Eu fiquei curioso para entender quem eu sou então. Mas você pode exemplificar, assim, você falou de meditação, né, mas assim, sei lá, de repente dar mais alguns exemplos de exercícios que tem no livro? Cara, o primeiro exercício do livro, ele diz assim, é para você mentalizar, para você exercitar no seu dia a dia, né. Uhum. Eh, Olhar para tudo e perceber que não tem significado. Caramba. Olhar e dizer: "Isso não tem significado", seja a sua imagem no espelho, seja o seu iPhone, seja o prato de comida, seja tudo que é palpável, sabe, que a gente dá muita realidade para a matéria, né. Uhum. Então, isso não tem significado, sabe, tipo, tô com medo, isso não tem significado. E aí quando você começa a exercitar o "isso não tem significado", você abre você abre para o "não sei", que é: "O que Uhum. é isso?". Porque o significado é o que eu dou, né, as coisas têm o significado que eu dou, a Sim. partir do meu passado, do que eu aprendi que aquilo é. Se eu exercito esse "não sei", aí eu descubro o que as coisas são. Porque as Ah, coisas não são o celular não é um celular, depende. Pode ser tantas coisas, sabe. Pra que as pessoas usam? Cada uma usa com um viés, então assim, é um nome que a gente dá, mas enfim, é uma doideirinha boa. não, mas eu curti, eu curto doideiras boas. Que bom, Depois vou procurar saber, assim, mas legal. fiquei curioso para entender quem eu sou e que é o que é meu prato de comida. Vou tentar vou olhar para ele amanhã e vou perguntar, ver se ele me responde. Muito Muito bom. bom. Luísa, eu queria te perguntar, Diga. começar na verdade, né, agora de fato, sabendo um pouco da sua relação com a música, né. Quando eu estava pesquisando, para fazer o episódio, Aham. eu descobri que você e a sua família, assim, são muito ligados, né, assim, tem várias ligações, assim, vários pontos de contato, né, tem seu avô, a sua mãe, e vocês tinham rodas de violão em casa. Isso. Então, eu queria entender, assim, como que é a sua relação assim, se essa era a maneira que você mais se conectava com a sua família também, já que vocês tinham esse ponto em comum, né? Sim. É legal você perguntar isso, porque eu acho que os pontos que mais me conectam ainda e conectavam com a minha família são 3 coisas: o humor, a música e o esporte. Nossa, eu me sinto muito sortuda de ter nascido nessa família, porque tudo isso me vale muito pra mim, sabe. O bom humor, sabe, eh, o fato deles tocarem dos meus tios todos tocarem instrumentos. Meu avô era pianista, né. Então, meus tios cresceram com o meu avô tocando em casa temas clássicos. Ele estudou com Nelson Freire, eles eram muito amigos, estudaram juntos. Então minha família via meu avô improvisando com o Nelson na sala, sabe, tipo, é uma coisa meio absurda, assim, tipo, 2 gênios. Então eles cresceram também, assim como eu, com música em casa. Então a coisa mais normal do mundo era janta e depois jam session, roda de violão, né. E eu me via fazendo backing vocal, abrindo voz, batucando alguma coisa. Então foi muito natural eu usufruir disso, já que estava tudo à minha disposição ali. Tinha um violão velho, mas muito bom, um violão espanhol que era do meu bisavô, que eu não cheguei a conhecer. Tinha um teclado do meu tio, e aí ninguém nunca me forçou a barra, sabe, pra eu tocar nada, mas aí automaticamente eu quis experimentar, né. E Claro. tinha o privilégio de ter tudo ali pra poder testar. Legal. E quantas pessoas moravam na casa? Ai, morava, deixa eu ver, acho que 8. Eu, minha avó, minha irmã, minha mãe, 4. Aí, a Zeque, Durinho, 8 pessoas. 8 pessoas. Todo É. mundo tocava alguma coisa? Cara, mais os meus tios, assim. Ah, Minha a tá. minha a minha mãe é mais atriz, né, e minha bisavó, que morou com a gente um tempo, tocava piano. Aí, a minha mãe cantava e meus tios tocavam violão. Legal. Assim, tá, música a gente já entendeu. O Boa. humor era o quê? Era família, assim, tipo, o pessoal era engraçado, era, tipo, de bem com a vida, é isso? Cara, é mais que isso, na real. É A mesmo? gente tem a gente tem personagens de verdade, que a Mentira. gente faz pegadinhas com pessoas. Não, tu não tá entendendo, o rolê é levado a sério.
É um negócio, tipo, eu não vou falar quais são os personagens, que senão um dia, quando eu quiser que algum amigo caia numa pegadinha, eu não vou conseguir. Mas, assim, é nesse nível, sabe, de fazer peruca, sabe, uma prótese dentária pra parecer outra Que pessoa e isso? enganar alguém. Tá nesse nível. Nesse nível, caraca. Mas isso vocês faziam dentro de casa ou só para os Sim. outros, assim? Dentro Não, de casa? a gente costuma, tipo, chamar um amigo que é meio novo da família, geralmente um novo namorado de alguém, e aí e aí toda a família sabe que esse cara vai ser enganado. Cara, essa é a melhor coisa que eu já ouvi. E continua, desculpa. Tá, imagina. Mas é Isso é esse muito tipo, bom. mano, é bizarro, assim, tipo, todas as coisas mais loucas que tu pode imaginar. E além disso, todo mundo sempre brincou de fazer vozes, tipo, de fazer dublagem, tipo, botar a TV no mudo no horário político e ficar fazendo o discurso pelo cara, sabe. E Muito todo mundo bom. muito talentoso mesmo. E eu via, tipo, caramba, eu sou a única que vivo disso, sabe, eu e minha mãe, assim, como artistas. O resto da família tem o dom, mas ninguém se jogou. Entendi. Cara, vocês alguma vez filmaram isso? Lógico, né. Ah, que bom. Já botaram no YouTube, assim, pra sacanear a pessoa, não? Não, a gente nunca botou no YouTube, ficou só entre chaves, assim, Não. entre a família Caspari. Entendi. Bom, se um dia você quiser, você me avisa e me manda, por favor, o Tá link. bom, fechou. E em relação a esporte, assim, o que vocês tinham de atividades que envolvia esporte? Cara, eu cresci achando a coisa mais normal do mundo treinar musculação, por exemplo. É mesmo? E eu adoro, tipo, pra mim eu era uma brincadeira de criança, sabe. Eu via meus tios apostando quem fazia mais barra, quem fazia mais flexão, e aí eu entrava na onda, tipo, eu sempre fiz flexão, sabe, tipo, sempre treinei musculação desde os 14 anos, porque eu tinha em casa. E além disso tinha os esportes, né, eu tenho um tio que é tenista, foi atleta e hoje ele é professor. Eh, a técnica dele é muito incrível mesmo, assim, tipo, ele é muito bom. Aí tem o que surfa e faz pranchas, que é o que mora lá em Torres, na praia. E tem um outro que escala, né, e ele, enfim, tem uma praia da Guarita lá na cidade onde eu me criei, e ele que fez as fendas para as pessoas escalarem. Então Caramba, e surf, as minhas tias todas surfam também. Então, assim, a gente entrava no mar junto, a gente surfava junto, tipo: "Vamos surfar". 7 pessoas na praia entrando no mar junto, sabe, tipo, fazendo um barracão e passando o dia pegando onda, assim, e jogando frescobol e fazendo embaixadinha. Eu faço embaixadinha pra caramba, adoro. ó, Então, putz, pra mim é muito me mexe muito comigo. Eu gosto, pra mim não é uma coisa: "Ai, que saco, tem que fazer exercício". Não, eu tenho vontade, assim, o tempo inteiro de me exercitar, sabe. legal. Pô, é assim, dá pra, falar que, assim, foram heranças maravilhosas, né? Nossa, demais, demais mesmo. E então você falou que a sua família tinha esse hábito de encarnar em personagens, né, Assim, e e de fazer vozes e de fazer dublagem como você falou aí do horário político. do horário político. E, assim, isso com certeza foi o que te despertou, né, essa vontade de repente, trabalhar com a voz, né, porque, assim, no final das contas você faz um monte de coisa, Sim, mas assim, eu acho que o principal você trabalha a sua voz, né, em todos os âmbitos, todas as exato, possibilidades que existem. isso. É, exato, eu diria que eu sou uma artista de voz. Claro que eu trabalho com a minha imagem, mas, eh, eu faço muitas coisas com a voz, né, eu atuo em muitas áreas, assim, tipo, desde, ser audiolivro, publicidade, né, para rádio, para TV, desenho animado, videogame, que mais? Tô fazendo agora contos para o Spotify, contos infantis para o Ah, que Spotify. legal. Eh Nossa, é tanta coisa, gente. Voz original, que é diferente de dublagem, posso te explicar depois. É, agora fiquei curioso. Muitas coisas. Mas com certeza, esse fato da família brincar me permitiu ser desbloqueada, digamos assim, sabe. Aham. Porque eu vejo que as pessoas têm um bloqueio muito grande com a voz e não testam coisas, assim, tem uma vergonha. E como a minha família sempre fez, eu era mais uma louca no meio dos loucos, não tinha problema, entendeu. Era tipo liberdade total, assim.
Com certeza. Se eu fosse fazer isso em casa, provavelmente eu ia me internar. Ia Pois rolar é, alguma coisa então. esquisita. E quando você decidiu que... Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Você é a única que vive disso? Eu e minha mãe somos as únicas que vivemos da carreira artística. Mas a sua mãe, você falou que é mais atriz. A minha mãe trabalha como atriz, mas com a voz também. Minha mãe também faz Ah, videogame. Minha mãe que legal. e ela tem um lance com audiodescrição, que é o foco dela principal hoje, e faz muita Uhum. publicidade também. Entendi. É, E quando você decidiu que você ia viver disso, você lembra quando que você decidiu, assim? Que idade? lembro. Eu lembro de uma conversa que eu tive com meu tio, quando eu Uhum. tinha de 7 para 8. Ele chegou pra mim e perguntou assim 7 para 8? é. Caraca! Achei que você ia falar com uns 16, sabe? Não, não. E eu ainda ia falar que era nova. Eu tinha de 7 para 8 anos, daí eu tinha uma pira muito louca de, tipo, desde muito pequena, eu tenho uma foto que eu amo com 4 anos, que eu tô de costas e eu cantava para as plantas e para os passarinhos do jardim. E eu tinha certeza que eles me ouviam. Era um momento muito inspirado, assim, sabe, de conexão, Legal. assim. Eu pensava assim: "Se Deus existe, é isso aqui, é esse momento aqui", sabe. E Você era muito parou ou continua? cara, eu não tenho mais jardim, mas eu canto para as minhas gatas quando eu acordo. Tá. E mas tinha essa vibe, assim. E por que que eu te digo isso, né? Porque eu esqueci tua pergunta agora. Espera aí, volta. Quando você decidiu, qual a Isso, idade? perfeito. E aí eu tinha essa vibe muito de entregar, assim, de conexão. E aí um dia um tio meu, que é o Ernesto, que é o tenista, me perguntou: "Vem cá, hein, mas e aí, o que que tu vai querer ser quando tu crescer?" Aquela pergunta clássica, né. Mas Pô, com não de 7 tio anos também, mas não vacilo, hein? mas não de tiozão, normal, as pessoas perguntam, né. Aham. E aí eu olhei pra ele e falei: "Cara, eu vou ser cantora e atriz". E aí ele disse assim: "Mas tu sabe que não é fácil, né, que é difícil". Aí eu olhei pra ele, assim, mas eu olhei de verdade, sabe. Aí eu perguntei assim: "Como é que tu sabe? Tu já tentou?" Aí ele falou: "Não". Aí eu falei: "Não vai ser difícil". E naquele dia eu escolhi que não seria difícil. Parece hipotético, só que eu acho que isso é uma escolha. Se a gente foca nas dificuldades, a gente foca nas dificuldades e não vê tudo que a gente fez já, sabe. Uhum. Meio que naquele dia foi muito inconsciente, mas ao mesmo tempo muito perfeita essa decisão, assim, do: "Cara, eu vou fazendo". Tanto que meses depois eu estava no teatro estreando a minha primeira peça e ganhando meu primeiro cachê aos 8 anos, de 7 para 8, né. Tá E bem. desde então nunca mais parei, simplesmente eu me vi construindo uma carreira criança, maluca, e querendo crescer logo, fazer 18 anos pra poder viajar, sabe, tipo, com muita certeza do que eu tinha que fazer, eu não sei explicar pra ti, mas era uma certeza muito grande, não tinha dúvida. Cara, muito, muito, muito legal. Assim, tipo, assim, fiquei até emocionado, de Ah, verdade. eu tô sentindo na tua voz. Cara, assim, pô, porque é muito raro você ver isso. Você vê as pessoas, na verdade, tentando se decidir com 35 anos, Sim. hoje em dia, né? E tem uma coisa tem uma história que eu ouvi uma vez que eu acho muito maneira, que é o seguinte: perguntaram para um cara, assim, o que que ele diria assim, para ele mesmo 10 anos atrás, né? Isso ele Hum, com, sei lá, 40 e poucos anos, ele para ele de 30 e poucos anos. E ele fala assim: não seja um burro, burro o bicho mesmo, né? hum, E aí o cara pergunta assim: mas por quê? Eu não entendi. Ele fala o seguinte, que tem uma história que o burro, ele, ele não consegue se decidir se ele vai comer o feno ou se ele bebe água. E hum, ele fica, nem bebe a água e nem come o feno, e ele acaba morrendo de sede e de fome. E uhum, aí ele fala que essa história lembra ele quando ele tinha 30 e poucos anos, que ele não conseguia decidir o que ele ia fazer, porque ele não conseguia pensar em planos maiores do que, tipo, um ano, sabe? Tipo, tudo para ele tinha que acontecer muito rápido. E quando ele percebeu que os planos hum. dele podiam ser maiores, sabe? Podiam ter 10 anos, Aham. 5 anos, ele parou de ter pressa e ele conseguiu escolher uma coisa e falou: cara, vou escolher isso aqui e eu vou tocar isso durante 10 anos. Que é Que uma coisa que as pessoas lindo. não fazem, né? As pessoas, elas querem tudo ainda mais hoje em dia, né, na época que a Aham. gente vive de gratificação instantânea, rede social, as pessoas se Hum. comparando o tempo inteiro.
você quer resultado instantâneo. Então, assim, você que começou com 8 anos, numa época que não tinha tanto assim, essa cultura, né, de Não, eu imediatismo. era extremamente acelerada pra minha época. Eu imagino. Mas que assim, com essa decisão, cara, e assim, ver você fazer isso até hoje é muito, muito legal. É. E eu fiquei com uma dúvida, assim, porque parece, quem vê de fora e até ouvindo as suas outras entrevistas, vendo tudo que você fez, parece que você não teve dificuldades, né, ao longo do É. caminho. Você passou por alguma, assim, específica que você lembre, sabe? Tipo assim, algum momento mais difícil que você, de repente, repensou, começou a ver se de repente era aquilo mesmo que você queria fazer? Cara, eu nunca pus isso em xeque, em dúvida. Nunca fiquei com dúvida de prosseguir. Inclusive quando as pessoas falavam assim: "Ah, não desiste", né, que sempre existe quando alguém gosta de você, a pessoa, tipo, fala: "Nossa, eu gosto de você, não desiste". Uhum. E eu sempre achei graça disso. Eu falei: "Nossa, mas por que que eu desistiria?". Vinha essa pergunta, assim, não faz sentido isso, tipo, agradeço, mas ok. E mas é claro que as dificuldades rolaram, assim. Eu tenho muitas histórias, só que eu quis encará-las com leveza, sabe, que é o que eu falei no início, assim, quando eu disse para o meu tio: "Não vai ser difícil", eu acho que eu acredito muito em reencarnação, assim. Quando eu nasci, eu olhei pra minha mãe e falei: "Opa, não era ela antes", mas beleza. E fui levando. Pra mim isso é muito natural. Então, eu não vou negar que eu nasci com uma pressa, tá. Eu sinto que eu nasci Uhum. com pressa. Eu nasci com 6 meses e meio. Caramba. Você tem noção? Tipo assim, eu não esperei nem o dedo descolar. No sério, eu nasci, eu era um pedacinho de, sei lá, de É, carne. 6 meses é muito, Muito muito pouco, tempo. muito, 1,5 kg eu tinha, nem isso, 1 quilo. Fiquei na incubadora um tempão. Então, assim, eu já nasci correndo. E eu sentia essa coisa em mim de tipo: "Mano, eu não sei, mas eu preciso fazer tal coisa". Que é uma coisa assim: "Nossa, eu preciso disso. Nossa", e eu comecei a compor, sei lá, com 12 anos. Só vem chegando e eu vou dando vazão a isso, sabe. Eu Uhum. acho que fica pesado quando a gente fica querendo coisas. Tipo, a inspiração é desse lugar, é quando você só não consegue resistir ao que te é pedido, sabe. É meio que um chamado que você fala: "Ok, vamos nessa". Por acaso, veio através de cantar e atuar, né. Mas dos momentos que eu lembro, assim, mais engraçados, eh, eu sempre fui uma menina que começou fazendo teatro no palco, mas depois foi uma cantora de estúdio, né, cantora e atriz de estúdio. Então, quando eu ia cantar em show, em bares ou fechava algum show, eu tinha muita dificuldade de lidar com essa dinâmica. E eu lembro que quando eu tinha 17 anos, eu fechei um show de carnaval numa praia, assim, um show ao ar livre. E detalhe, eu produzia uma banda, tipo, os cara com, sei lá, os cara com 32, 35 anos, eu com 17, cuidando da galera, tipo, contrata a van, fecha cachê, doideira. E aí, só que cheguei lá, o cara tinha pagado 50%, a gente chegou um pouquinho antes do show, ele não tinha pago o resto, e ele tinha que ter pago no dia, ou pelo menos uma semana antes, né. Uhum. E o contratante não pagou. E aí os meninos falaram: "Putz, Lu, se o cara não pagar, a gente não vai tocar". Eu Uhum. falei: "Pode crer, que bacana, que pressão bacana é essa, né". Aí eu falei para o cara: "Ah, eu preciso conversar com você e tal", minutos antes de entrar no palco. E o cara era muito alto, grande, assim, gigante. Aí eu falei imagina, é um cotoco de 1,5 m, né, eu falei: "Então, no nosso contrato tá dizendo que você tinha que, né, já ter acertado a segunda parte do valor e tal, e aí eu conversei com os meninos e a gente não vai subir no palco se você não pagar". Esse cara veio pra cima de mim, assim, ó. Quase mano, eu fiquei com o cu na mão, assim, ó, literalmente. Eu falei: tá". Ele veio assim: Que absurdo é esse? Você acha que você tá falando com quem? Não sei o quê". E aí eu falei: "Putz, eu preciso de ajuda", sabe. Uhum. E eu sempre tive uma coisa de não gostar de pedir ajuda pra homem, assim, eu tinha um rolê nem pra ninguém, eu acho que como meu pai não esteve por perto na minha criação, tinha uma coisa de assim: "Deixa que eu faço". Não preciso de ninguém, eu me resolvo, eu sou autossuficiente, e acho que o lance de eu ter começado a trabalhar cedo tem muito a ver com isso também, sabe. Aham. Uma vontade de, sei lá, de não depender de ninguém, de ajudar em casa, de não ter as dificuldades que eu via a minha mãe tendo, sabe. Legal. Então quando tinha uma treta com um homem, assim, me dava mano, eu não vou baixar a cabeça, sabe.
E aí eu tive que pedir ajuda pros meninos, daí tinha um que o batera lutava jiu-jitsu. Aí eu falei, mano, chamei, ele veio e, tipo, falou com o cara, tá tendo algum problema aqui? Sabe cena de filme? Aham. Aí resolveu, assim. Mas, putz, outras coisas que são mais leves, entre aspas, mas que são de quando as pessoas te menosprezam, menosprezam, assim. Tipo, sei Uhum. lá, como eu comecei muito cedo, eu tenho sei lá, um conhecimento meio maluco, assim, eu sou meio que um plugin humano, assim. E aí, quando eu tô gravando, só pra te ter ideia que acontece uma coisa muito maluca na minha cabeça. Eu tenho o Pro Tools na minha mente. Tipo, se eu tô gravando um coro, eu sei exatamente o número de canais que a gente gravou de tônica, eu sei quando a gente gravou de terça, eu sei que a gente gravou de quinta, eu sei a ordem que tá. Aí, às vezes, sei lá, o técnico não grava a dobra de uma voz. Eu falo, putz, a gente não gravou a dobra da voz dele. Gravamos sim, eu. Então, a gente não gravou. Não, a gente já gravou. Você pode confiar, sabe, tipo, das Caraca. pessoas às vezes desconfiarem que você tá criticando, mas é que você quer que o trabalho seja bem feito e dê certo. Então, assim, não tô falando, né, pra atacar ninguém. E aí uma Uhum. vez aconteceu uma coisa bizarra, que a gente foi gravar um jingle de McDonald's, um jingle infantil, era um coro, eu e mais 2 amigas. Eu, a Raíssa Bittar e a Brenda, Maia. E a gente foi, era uma produtora nova, eu não conhecia, e aí o tom que o cara tinha gravado pra gente gravar, tava, assim, ó, ou ficava voz de esquilo, ou ficava muito grave. E aí no refrão, quando subia, se a gente ficasse no tom dele, a gente teria que descer no refrão e ficaria grave, enfim. Resumindo, o tom não era aquele, normal. O cara faz um tom, a gente chega lá, a gente muda muitas vezes e é natural isso. Só que o cara tava com muita preguiça de mudar o tom. E nitidamente estava horrível. E a gente cantava e não ficava bom. Aí o cara, não, mas tenta de novo. Aí cantava e não ficava bom. E eu, cara, o que você acha da gente mudar o tom de repente, assim? Pode ser que seja uma boa, né? E o cara cagando pra mim, assim, tipo, não, não, vai de novo, vai chegar uma hora que vocês vão entender a melodia. Eu falei, então, não é isso, moço, a gente entendeu a melodia. É que o tom tipo, expliquei, e ele não me ouvia, ele não me ouvia, e ele não me ouvia. E as meninas começaram a me olhar, assim, do tipo, putz, que bosta, o cara não tá nos ouvindo, né? Tá nos Aham. tirando. Aí eu olhei pra ele e falei assim: "Ô cara", tipo assim, eu tive que sabe quando você tem que mandar um papo reto? Que é o Dá um bagulho de é sacudida. o bagulho de se impor, assim, mas às vezes tem que rolar. Eu mandei um: "Ô véi, eu tô vendo que teu projeto tá todo em MIDI, cara. É só tu abrir e baixar um tom e meio, ou subir 2 pra gente testar. Eu tô vendo, tu não vai ter que regravar nada, só o violão". Tipo, mandei a real dele: "Não, não, mas vamos testar mais um pouquinho". Cara, daí a gente cantava de novo, ficava horrível. Aí me indignei e falei: "Deixa eu pegar o violão aqui". Aí peguei o violão, falei: "Ó, meninas, comigo no 3, tá? 1, 2, 3. Ó". Aí a gente cantou, passou a música, aí ele ficou olhando assim, tipo, "Ai, ficou melhor mesmo", sabe aquela cara assim? Aham. Aí eu falei: "Pronto, ó, estava em mi, foi pra lá. Você gostou? Gostei. Então pronto. É só isso", sabe? E às vezes é isso, assim, é esse mas enfim, isso tá na mente independente do trabalho, eu acho, né? Uhum. Mas são coisas que eu passei, ainda mais por começar muito nova, então eu convivia com pessoas de 40, 50 anos no estúdio Uhum. e, enfim, quem já me conhecia sabia que eu era uma pequena adulta, mas quem não me conhecia me tirava pra pirralha, assim, sabe, era engraçado. É. E você teve alguma situação quando você estava no estúdio, assim, ou quando você estava convivendo com essa galera mais velha, você estava sempre acompanhada ou você ia sozinha? Como é que era isso? Cara, sozinha. A minha Sozinha? mãe me acompanhou nos primeiros anos, assim, quando eu tinha, sei lá, até os meus 11, vai. De 11 para 12, eu via que a minha mãe, como ela também tinha as gravações dela, às vezes ficava complicado para ela, porque a gente não tinha carro, era tudo busão. Então ela tipo, ela me levava para depois ir para dela, ou vice-versa, e se atrasava, porque não dava muito certo. Eu falei: "Mãe, me ensina a pegar o busão, eu vou". Tipo, e tudo que eu sempre quis era independência, né, então eu falei: "Só me ensina a pegar o busão, eu vou". E ela confiou, e aí eu andava, pirralhinha, andava por toda a cidade de Porto Alegre.
E aí, às Uhum. vezes, a gente se encontrava, às vezes a gente gravava juntas, tipo: "Ah, oi mãe, a gravação é contigo, tudo bem? Vamos nessa". Muito doido. É. E quando você ia sozinha, assim, e você pode, se você não quiser responder, não precisa responder, mas, Aham. você já teve passou por alguma coisa, alguma situação de assédio, alguma coisa assim? Porque você era muito nova, né? Cara, sim. Nossa, isso muitas vezes. É mesmo? Muitas vezes. Só que a minha mãe é uma pessoa muito foda. Uhum. Eu lembro que 2 coisas me marcaram muito, assim, que eu dizia: "Meu Deus, que mulher". A primeira foi quando eu tinha 4 anos, eu perguntei pra ela porque eu estudava numa escola, até antes de estudar em escola em eita, antes de estudar em colégio público, eu estudei numa escola de freira, porque ela era a professora de teatro e a gente tinha bolsa, né. Uhum. E aí todo mundo rezava e tal, e aí, sei lá, às vezes eu tinha vontade de rir, eu me sentia mal, porque eu não entendia o que estava naquela oração. Aí eu perguntei pra ela: "Mãe, qual que é a minha religião?". E ela disse assim: "Ué, filha, como é que eu vou saber?". "Uai, todo mundo tem religião, mãe". Ela falou: "Filha, eu não sou ninguém pra determinar o que tu vai acreditar, isso é tu que vai escolher". Uhum. Aí eu já vi que ela era diferenciada. E a outra coisa que eu achava incrível era o quanto o assunto sexualidade era extremamente aberto. Cara, minha Hum. mãe sempre assim, ó, antes de menstruar eu já sabia que eu ia menstruar, eu já sabia como era. O fato de eu ter uma irmã 3 anos mais velha também acho que ajudou, mas tipo, e minha mãe, por ter sofrido assédio também, né, ela não queria Uhum. que a gente passasse por isso, né. Então ela sempre foi extremamente assim: "Filha, se sentir alguma coisa estranha em relação a alguém, não desconfie, segue a intuição, me liga, pede ajuda, sabe, se sentir que tem alguém te olhando estranho, se alguém falou alguma coisa que não te deixou confortável, cara, só não duvida de ti, não desconfia, não pensa que tu tá errada". E aí eu tinha graças a Deus, assim, eu era vacinada, cara. Porque Legal. várias situações no busão, indo gravar, sabe, uns cara com umas cara de tarado olhando. Teve um que um dia puxou papo no meio do busão, eu desci, o cara foi atrás, me vi correndo no meio da rua. Rolou pra caramba, assim. E em estúdio nem se fala, né. É, eu, assim, estava mais curioso com o estúdio, né, porque no ônibus a gente já sabe, né, como é que é Sim, ônibus, metrô, sim, transporte público em geral, né. sim, Mas no estúdio, porque mal ou bem a pessoa que está ali, de repente, produzindo alguma coisa, tem uma percepção ali, de repente, de estar no poder, essa coisa que rolava e rola ainda, né, na verdade, sim, assim, mas pelo menos sim, hoje em dia está sendo discutida. sim. Não, Então, já rolou sim, já rolou só que era muito louco, porque eu sentia que eu tinha mais maturidade que os caras que faziam isso, tá ligado? Tipo uhum, assim, eu não conseguia ter raiva, né, eu olhava e falava: "Mano, como que pode?", sabe. é, Tipo, olha pra mim, velho, eu tenho 16 anos, sabe. é, Você tem 35, hello, sabe. provavelmente você E tinha mais maturidade mesmo. e eu mandava e eu não eu acho que é legal esse papo que a minha mãe tinha comigo, porque eu não tinha medo, sabe. Aham, Eu nunca, tipo, escondi alguma coisa. Pelo contrário, um dia um cara, sei lá, me beijou à força, rolou um dia de o cara me beijar à caraca, força. Falei: "Quê? Você tá louco, mano? Que nojo", sabe, tipo, e espalhei pra geral. Tipo assim, eu não fiquei pra mim não. Falei: uhum, "Mano, o fulano me beijou à força", sabe, tipo, isso não é legal. é, Só não é legal e eu não compactuo com isso, sabe. é, não, cara, isso é muito louco, enfim. É foda. Não sei se você já viu, tem uma série agora da Apple TV Plus, Hã. que é tipo o streaming da Apple TV, né, da Apple, sei lá. Uhum. E que fala sobre isso, e é bem interessante a série, porque, ela mostra como isso pode ser velado, sabe, e como Uhum. muita gente encobre sem perceber às vezes, sabe, porque é tão natural, tá tão na cultura, que as pessoas não percebem que elas estão fazendo coisas erradas, sabe, e às vezes nem o próprio assediador, né, Sim, ele se percebe assediando, porque ele está ali, numa posição de poder, muitas sim. vezes, né, e ele só está usando do poder dele, ele acha que não está fazendo nada demais. Cara, é foda, eu tive esse papo ontem com a minha irmã, assim, né, de às vezes a gente dá um toque pra um amigo, né, o cara fala: "Nossa, os caras são mais escroto, machista", e já teve amigos que eu falei: "Mano, é que você também é machista". E o cara Uhum. ficar tipo: "Oi?".
Eu me fala quando. E aí eu travei na hora que a pessoa me perguntou: "O que que eu fiz então? Me fala". E é muito louco, porque ontem eu estava falando com a minha irmã sobre isso, né, dos caras não perceberem. É tipo, é tão enraizado, Sim. só e o principal, assim, ó, o maior exemplo, né, disso é os caras controlarem o que as minas vestem. Ou Sim. tipo, ou fazer comentário maldoso em foto de Instagram, sabe, tipo, Uhum. qualquer coisa, mano. Esse amigo meu que um dia falou: "Que machista", né, que tipo, ele foi zoar um amigo, mas eu pensei: "Nossa, mas ele também é", sabe. Ele falou um comentário que foi o seguinte, eu fui, tipo, elogiar uma menina, pra ele, falei: "Cara, eu acho essa menina tão legal, essa eu acho ela incrível, cara, que pessoa legal, sabe, a gente ficou horas conversando, não sei o quê". Aí ele falou: "Nem tanto". E eu: "Oi?". "É, ela, sei lá". Eu: "Ué, não entendi". Aí ele falou: "Ah, mano, ela é estranha, ela tem um negócio mal resolvido, sabe, sexualmente, assim. Ah, ela vai na padaria, ela põe um decote, tá ligado? Precisa É, disso? Porra, mano, sei lá, parece que fica pensando nisso o tempo inteiro e ela namora um amigo meu, não sei o quê". Eu fiquei tipo, eu fiquei chocada olhando pra ele falando aquilo, porque nitidamente o problema estava na mente dele, sabe. aham. Tipo, cara, e aí? Decote, padaria and? Isso não me incomoda, sabe. Se te incomoda, ou você tem um desejo oculto por essa pessoa, sabe, ou, sei lá, você tá, tipo, sendo o vizinho fofoqueiro, na real. Não É. precisa disso, porque o cara não faz isso com o homem, tá ligado. O cara não É. olha para o cara e fala: "Ô meu, você vai de chinelo no você vai de bermuda, meu, vai mostrar a canelinha então", tá ligado. "Você vai de regata, meu, mostrar seu bíceps". Não tem isso. É. Esse é o exemplo mais básico, assim, né, que tá difícil. Difícil da galera se livrar disso. Tem vários, cara. É engraçado que nem eu mesmo percebia. É isso, a gente não percebe, né? Sim. Até que um dia eu ouvi acho que um podcast também, eu lembro se foi Mamilos, alguma coisa assim, que tá sempre Aham. discutindo essas coisas, né? E que eram 2 meninas ou 3, sei lá, e elas foram falando tanta coisa que eu fui Uhum. me percebendo fazendo, sabe, tipo, e coisas Sim. idiotas, do tipo, sei lá, a mulher vai lá, trabalha com você, fez uma coisa incrível e você fala assim: "Porra, não sei quem botou o pau na mesa". Não, Ai, sim, um comentário desses, assim. sabe, tipo, você tá elogiando a pessoa e na verdade você tá, tipo, comparando ela com um homem, por quê, sabe? Sim, sim. Enfim, tem É. vários detalhes, assim, que a gente nem percebe às vezes, né. Sim. Mas vamos mudar de assunto. Eu queria te perguntar um pouco sobre a obra que seu avô deixou também, né, que você falou que seu avô Sim. deixou uma obra aí que você quer inclusive, resgatar. Eu queria entender um pouco, assim, que você falasse um pouco sobre isso. Claro. Cara, é uma história muito legal, porque, eu não convivi muito com meu avô, eu vi ele poucas vezes na vida, porque ele enfim, minha avó já era separada, Uhum, e ele era meio distante, assim. Mas, cara, ele era um pesquisador sobre música serial, né, barra dodecafonismo, barra música atonal, e ele escreveu um livro sobre isso. E aí o que que eu tenho vontade de fazer, né, de resgatar primeiro, lançar mais edições e, sei lá, disponibilizar isso também num Kindle da vida, sabe, para as pessoas terem acesso. uhum. E tem arranjos dele que ele compôs para a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, tocar, que eu queria também, deixar público, sabe, para as pessoas terem acesso a isso, assim. Então, é isso. Tenho Legal. vontade porque tem pouco material, e ele pesquisou muito sobre, sabe. Uhum. Então eu E acho que é são um quantos livros? como? São quantos livros? Na verdade os exemplares já é um só, né. Ah, E tá. ele imprimiu poucas cópias, e aí eu queria refazer isso, né. Legal. Você já conseguiu ler? Não, eu não consegui ler, eu não consegui nem ler ainda ele. Por isso que eu digo, é um dia eu sinto que em algum momento da minha vida, eu vou sentir que é pra fazer isso, sabe. Eu sinto que eu vou fazer alguma coisa em relação ao livro do meu avô, e a minha avó também, que morreu, deixou vários manuscritos, e eu quero muito escrever a história da vida dela, que é incrível, assim. Caramba. É uma família realmente muito artística, né, É, impressionante. sim. Caraca.
E você tem, são mais de 7.000 trabalhos já com a sua voz, é isso? Cara, eu parei de contar, faz 3 anos. Não, eu tô falando sério, eu parei de contar, porque já foi 10.000 e aí eu falei: "Ah, deixa no 7, vai, Você deixa no 7 que tá valendo. tá bom". É Ah, que você imagina, são 22 anos de trampo, e eu anotava todas as minhas gravações, ainda anoto, né, mas uhum. digo, quando eu era criança eu tinha a minha agenda, né, de gravações, não era um diário, era uma agenda de gravações, e eu contava, e a minha média de gravações eram tipo 300 gravações ao ano, Uhum. mesmo, porque eu era garota propaganda de tudo, assim, né. Caramba. Fazia voz de criança, de adolescente, e aí quer ver, 300 vezes 22, vai, uma Olha. média. 300 vezes 22 dá 6.600, Uhum. que dá quase 7.000. Só que o que acontece? Eu não tô nem contando dentro disso os projetos de voz original, de videogame, Uhum. O que sabe? que é voz original? Ai, boa. Voz original é o seguinte, quando a animação é brasileira, tá, quando o Aham. desenho é feito aqui, desenvolvido aqui e tudo, né, o produto é daqui, e a gente vai dar voz ao desenho, ele não é dublado, porque a dublagem vem de uma língua de outro país, certo? Uhum. Dublagem é tradução de uma língua para outra. Certo. E voz original é quando é a língua é a língua natal, digamos assim, de onde foi produzido, ou seja, qual é a voz original dos, sei lá, me diz um desenho aí americano. Ah, Simpsons. Simpsons, é isso que eu queria dizer e não lembrava, obrigada. Aí pega qual é a voz original dos Simpsons? Em inglês? Aham. Então, quando você tem um produto que é brasileiro, é a voz original. E se você Legal. sabe, só que o mais interessante que você não sabe, é que a forma de gravação é completamente diferente do que a dublagem. Porque na voz original, que é como os desenhos surgem, a primeira coisa a ser gravada é a voz e não a imagem. Ou seja, a animação se dá a partir da voz. A Uh. gente grava em estúdio, sem ver imagem alguma, com o roteiro na nossa frente, a gente já conhece o personagem, né, a gente já tem esse estudo, já tem a voz. A gente grava todo mundo junto, todos os atores, como se fosse radionovela antigamente. Uhum. A gente lê esse roteiro juntos, vive esse roteiro, e quando a equipe de animação pega, nós damos vida, entendeu? A matéria-prima para o desenho é a voz. Caraca, isso é muito louco. É muito legal, é genial, é genial. Legal. Você tem algum, assim, que tenha feito mais sucesso, você lembra? Cara, eu comecei a fazer a voz original faz 2 anos, e eu tenho um projeto que eu tô que chama Giga Blaster. Você se lembra do Fudêncio e da Funéria da MTV? Lembro dos nomes, não lembro dos personagens, porque eu não Boa. assistia tanto. É essa equipe aí, essa equipe maluca, Casé Peçanha Legal. barra Casé Pessina está na equipe, e essa galera desenvolveu um desenho que chama Giga Blaster, ele passa no Gloob, tem um elenco muito legal, e ele se passa dentro de uma família que tem um karaokê, e o pai é um zumbi perneta, não tem uma perna e nem um olho, e e os filhos dele são misturas de humano com bichos, assim. Então é um desenho muito louco, e cada ator faz cerca de 4 a 5 personagens dentro do desenho. Então Caramba. muitas vezes eu converso comigo mesma, tipo assim, eu tô fazendo, sei lá, a voz da eu tô fazendo a voz da Nina Bambina, e eu tenho que fazer a voz do Zig de repente. Ou então a voz da policial que prende todo mundo. E assim vai, entendeu? Tipo, você tá lendo o roteiro, é você com você, vamos nessa, muda a chave e vai. Cara, a gente tinha que marcar um podcast e entrevistar vários personagens seus. Sim, Ia ser sensacional. Ia ser como se fossem várias pessoas, tipo, pessoas sim, esquizofrênicas. exato. Eu não vou falar sobre isso, só com o meu advogado, ok? Caraca, muito bom, cara. Muito bom. E você já dublou, coisas de Discovery Channel, essas paradas assim? Porque você fez uma voz agora parecida, me lembrou, assim. Sim, não, eu nunca fiz. A gente tem essa brincadeira, né, que esse é uma dublagem mais antiga, né, Uhum. é uma proposta mais, que acontece? É uma brisa que eu tenho, tá, que é uma pesquisa minha.
esse dublês, eu falo assim porque, na verdade, eu estou tentando imitar a melodia do inglês. Porque o português não se fala assim, you know, but in English you talk like that. So when you translate for Portuguese, você tenta falar com a melodia americana e por isso fica estranho. Muito bom. Saca? Tipo, além de fazer. Aí eu brinco que, e eu acho que é sério isso, o fato de cantar, né, dos atores cantores, quando a gente pega uma dublagem pra fazer, a gente leva em consideração que não é só a tradução de língua que precisa ser feita. Precisa ser feita uma, uma tradução melódica, digamos assim, uma mudança melódica, porque a gente não fala do mesmo jeito em inglês como a gente fala em português, né? Tipo, sei lá, uma coisa simples em inglês, tipo, deixa eu ver. Hey guys! Se eu fizer oi garotos, já é muito estranho, entendeu? Porque ninguém fala oi garotos desse jeito, não, é. E aí galera, sabe, sei lá. É. Então, exercitar essa presença de mudar, de transpor, acho que essa é a palavra certa, vale muito assim na hora, porque senão fica falso. E quando você... Isso é uma coisa que você trouxe, né? Assim, Sim. quando você tentava passar isso para as pessoas entendiam ou você já foi, sei lá, obrigada a fazer essa dublagem americanizada? Cara, eu não cheguei a pegar nunca um trabalho assim. Esse que eu fiz agora, na verdade, a gente zoa com isso, né, que a gente fala dublês. Essa personagem é porque ela é uma tira, e ela é policial, por isso é meio fucker and sucker, então ela vai falar desse jeito. Mas eu nunca fiz nada assim. Todos os meus trabalhos foram extremamente naturais. Na verdade, eu sempre trabalhei com menos é mais. Tanto na publicidade, que quando a gente faz jingle ou trilha pra publicidade, é tudo assim, ó. Finge que você não é cantora e canta bem, sabe? Ah, eu não quero vibrato, faz tudo linear, voz linear, sem vibrato. Então foi sempre tirando tudo, sabe? Limpando, sempre limpei. Legal. Sempre tentando chegar numa naturalidade. E o trabalho que eu fiz que foi mais bombado, né, que foi o The Last of Us, teve isso, de trazer essa naturalidade pra personagem, que é a Ellie, que as pessoas ficam: "Caraca, parece que foi feito em português", sabe, porque ficou muito próximo, assim, né, tanto o meu timbre quanto a minha atuação. Uhum. Então a ideia é, eu não vou ficar nem mais nem menos, não vou ficar over, nem menos de energia do que tá sendo proposto. Eu vou tentar realmente entrar em contato com aquela cena e viver ela com a minha voz, né. Legal. Não, muito foda. Eu queria falar sobre isso. Só duas observações, assim, né, sobre a coisa da dublagem mais caricata. Sim, Que uma coisa engraçada, né? Tipo assim, você faz essa voz, parece que todos os personagens que eu já vi na TV, tem essa tipo, vem voz. à cabeça. Porque parece a mesma, assim, impressionante. Tipo, você poderia ter dublado todas e eu não saberia. Se você tivesse falado agora pra mim, eu fiz todos, eu ia falar assim, beleza, acredito. 100%. E outra coisa engraçada é que quando você... Eu nunca fui de ver muito Discovery Channel, mas eu tinha um programa que eu nem lembro se era do Discovery exatamente, eu acho que era A Prova de Tudo. E Uhum. que eu adorava. E quando eu assisti a primeira vez em inglês, nossa, me deu um choque. Aham, pode crer. Eu falei, não é ele, cadê a voz caricata que eu adorava, sabe? Tipo, e agora esse cara com a voz normal aí, tipo, a voz dele em inglês é normal, sabe? Tipo, e aí Sim, em português é caricato. Isso é muito doido. Mas, enfim, cara, voltando pro Last of Us, você queria falar alguma coisa? Fala. eu vou falar uma coisa que é interessante, porque existem vícios de não é de linguagem, mas existem vícios de como fazer algo, né. Vícios de atuação, digamos assim como tem um vício de canto que é clássico, que é o: "Eu vou fazer essa voz pra ficar mais legal, porque é mais fácil de cantar e de atingir as notas", né. Tem o tem o vício de dublar com a melodia americana e por isso fica estranho, mas a gente gosta. E tem um outro vício que é maravilhoso, que é o do jornalismo. Olá, eu estou aqui com o Henrique. Esse podcast está muito legal. Agora, em São Paulo, são 8h e 33 minutos, de acordo com o horário de Brasília. Henrique, você consegue entender por que está soando jornalístico? Você consegue entender o macete do porquê que está soando
Como se fosse o Jornal Nacional? Bom, vou tentar arriscar aqui. Posso arriscar? Vai, arrisca, arrisca. Cara, não sei. Primeiro, acho que a pronúncia de todas as palavras, assim, muito português, muito, sei lá, destacar cada palavra e não sei, tem uma pausa estranha, não sei. Isso. Cara, o grande lance é que eu sempre olhei, eu sempre soube imitar, mas eu não tinha me dado conta do macete, né. E é muito Aham. legal esse macete, que é: fale no máximo de 3 em 3 palavras. E ponha Muito bom. vírgulas em lugares que não existem, porque isso faz com que você dê ênfase nas coisas e prenda a atenção. Uhum. Não é a mesma coisa eu falar, tipo assim: "Boa noite, estamos aqui com o Henrique no podcast Calma". E se eu falar: "Boa noite, estamos aqui com Henrique no podcast Calma", né, você fica tipo: "Tãnã, tãnã, hã". Aí a pessoa que tá ouvindo, ela fica assim: "O que que vem agora? Oh, meu Deus". Uhum. Fica uma curiosidade no ar, né. Cara, muito bom. Eu sinto que eu tô entrevistando várias pessoas ao mesmo tempo. Eu vou marcar esse podcast. Vou marcar. A gente vai fazer uma entrevista que vão ser vários personagens. Eu vou ficar maluco e você provavelmente também. Tá Mas bom. acho que você vai se sair melhor do que eu. Tá, a gente estava falando do Last of Us, né? Isso. E eu queria entender, assim, na verdade, eu tinha várias perguntas, tenho várias perguntas sobre isso. Mas a primeira, eu sei que tem uma história engraçada, né? Que você descobriu com que um famoso aí, tipo, era seu fã. Queria que você contasse essa história, por favor, porque eu gostei. Ah, Eu acho que eu curti também. é engraçado isso. Putz, videogame é uma coisa absurda, assim, né, o público, o alcance que o videogame tem, principalmente que esse game tem. E aí, estava eu apresentando meus prêmios Nick, da Nickelodeon, no 2015. Acho que era o Fábio Porchat estava apresentando no palco e eu estava atrás do palco, fazendo as locuções ao vivo, né. Além de Aham, fazer as locuções pré-gravadas, tipo: "E os indicados da noite na categoria melhor programa de TV são", aí você, né, tipo, já aham. tinha isso pra gravar. Eu ficava anunciando as pessoas, né, tipo: "E agora com vocês, Anitta", né. E aí eu ficava os artistas passando por mim, assim, um corre-corre, a Anitta com os dançarinos se preparando, alongando, e vem fulano, e vem ciclano, e aí eu olho o Lua Santana, né, pertinho ali e tal, eu com o meu ponto, né, com o meu foninho, ali no jeito. E aí eu vi que o Lua estava me observando enquanto eu fazia a locução e ele percebeu que eu estava fazendo ao vivo. Aí no intervalo ele chegou e falou assim: "Mano, você tá fazendo isso ao vivo?" Eu jurei que era gravado, eu falei: "Pois é, cara, loucura, né". E ele disse assim: "Cara, aonde mais eu já te ouvi?". E aí foi muito louco, olha que loucura, foi muito louco, porque eu falei: "Cara, em vários lugares, mas se você joga videogame, possivelmente você já me ouviu". E eu jamais pensei que o Luan Santana fosse gamer, mas eu senti de falar. Aí ele falou: "Sério? O que que você já fez?". Eu falei: "Ah, eu fiz a Ellie do The Last of Us", e ele: "O quê?". "Mano, você é a mina do The Last of Us! Meu Deus!". Aí ele chamou, ele estava com a Jade, né. "Amor, vem cá, ela é a voz do The Last of". Nossa! Aí começou a pirar, pegou o telefone, tirou selfie, ficou emocionadíssimo. Falou: "É o Tipo, game da minha ele que tirou foto com você, né? sim, aham". Muito fofo. Que legal. Ele me segue até hoje, nunca deve ver nada, mas tá lá, estamos conectados. Você falou com ele depois disso? Cara, eu não falei com ele depois, não, eu reencontrei ele no mesmo Meus Prêmios Nick, acho que 2 anos depois, e mas nunca, tipo, tive acesso a ele mesmo. Uhum. Pô, já você tem que fazer o seguinte, você, cria um WhatsApp com o nome da Ellie, entendeu? Boa, 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 boa. Ou então, tipo, cria um Instagram, alguma coisa assim, e vai e manda um áudio pra ele, sabe? Fala, tipo, com a vozinha pra, tipo, tentar ele ver, Manda sabe? um: "Olha, "Luan". gravei uma música aqui, fiz uma música especialmente pra você". Tipo, aí você grava a música com a voz dela, sabe? Boa, boa. Dá pra fazer, já que eu tenho uma família que faz trotes, por que não, né? Exatamente. Então, assim, já temos aí vamos tentar essa estratégia aí pra ver se a gente consegue chegar Exato. no Luan Santana. Muito bom, cara. E, como é que eu queria entender, na verdade, assim, eu acho que a gente vai voltar no videogame daqui a pouco, mas Tá. antes disso, eu queria falar um pouco sobre o seu processo criativo, né. Porque
você trabalha com toda essa parte que você não tem criação, né, você não participa da criação, então gravação de jingle ou de, Ah, sim. enfim, propaganda, né, coisa publicitária, filme publicitário, qualquer coisa nesse sentido. Sim, Todas essas coisas você não precisa participar, mas eu sei que você compõe para vários artistas, eu sei que você compõe para você mesma, sim, e, e você tem vários jobs onde você tem a parte criativa, só que você sempre teve que lidar com deadlines, que não é uma sim, coisa muito bem vista por músicos e artistas, né? Assim, perfeito. pelo menos não os profissionais. Sim. E aí eu queria entender um pouco assim, você sempre teve que lidar ou foi uma coisa que você aprendeu? E como que você faz assim, como que isso mudou o seu processo criativo, sabe? Ou como moldou o seu processo criativo? O lance de ter prazo, você tá perguntando? Isso. Tá. Cara, como eu já comecei trabalhando com publicidade antes mesmo de ter uma carreira, né, de me entender como: "Beleza, eu vou abrir meu MySpace, né, e botar Uhum, minhas músicas lá". Eu já fazia publicidade. Então, pra mim foi muito importante, eh, aprender a trabalhar com prazos e com demandas que eu estou atendendo, né, tipo assim, eu sou uma prestadora de serviço, certo? uhum, Precisam da minha voz, eu vou lá, abro a boca, entrego o que precisa entregar e vou embora. Esse é meu serviço. Raramente eu participo do processo de composição de um jingle. Às vezes me pedem sim, tipo: "Lu, você consegue fazer uma letra?". Eu fiz agora, semana passada enfim. Fiz uma letra e uma melodia em cima de uma base que me mandaram, eu dei uma trabalhada em cima na composição. Mas geralmente eu faço o que já está pronto, né, o que o arranjador, enfim, o produtor fez e executo. E eu uhum, trouxe essa organização para o meu trabalho, sabe, e eu acolhi isso, porque eu via que andava, sabe, eu falava: "Nossa, bacana, eles têm uma meta, um prazo, eles vão lá e executam". Porque eu percebi que, como eu vim da publicidade, eh, aos 16 anos eu fui ter meu primeiro computador. É engraçado, porque ao mesmo tempo que eu era muito ágil e, né, fazia tudo, trabalhava pra caramba, eu fui entender de tecnologia aos 16 anos. Eu comecei a ir numa lan house antes de ter meu computador, porque eu estava me sentindo completamente excluída, do tipo: "Mano, eu não sei digitar um texto direito, eu não sei mandar um e-mail, eu não". E aí quando eu tinha 15 anos eu lembro que eu pegava meu dinheirinho e eu passava 1 hora ou 2 do dia na lan house testando, tipo assim, ó, como é mandar um e-mail? Eu fiz meu e-mail. Como é, sabe, tipo, com uhum. vergonha de dizer para as pessoas que eu não sabia, assim, porque eu via que, ao mesmo tempo que eu tinha evoluído muito na questão de trampo e de experiência, né, na minha área, as pessoas, meus colegas, estavam, putz, muito à frente de mim na questão de tecnologia, saca? Uhum. Eu lembro que quando o Orkut surgiu, né, e eu já era cantora, meus colegas sabiam, eles me zoavam porque eu não tinha foto de perfil no Orkut, tipo: "Luísa", "Ai, gente, é que eu não uso", mas na verdade é que eu não sabia usar, sabe? Então, é muito legal lembrar disso, assim, porque isso foi um bagulho que eu conquistei muito entendendo, e hoje eu sou uma rata, assim, né, puta, eu sei como funciona tudo, algoritmos das redes sociais e etcétera. Não tem o que eu não faça, sabe, tipo, então eu até me perdi na pergunta que tu fez, eu lembrei dessa história, achei engraçado. Tranquilo. Deixa eu te perguntar, assim, como que os deadlines, Isso, influenciaram o seu processo criativo, assim? Você pode dar detalhes de como é seu processo criativo, por exemplo? Tipo, qual é a primeira coisa que você faz? Vamos supor que alguém tenha te pedido uma música, assim, como é que você começa? legal. Cara, eu sou grata aos deadlines, eu acho que eles são importantes e eu trabalho com isso tanto nas minhas coisas, tipo através de datas, assim, eu faço um mapeamento de datas que eu acho bacanas e de que tem algum motivo para eu postar ou lançar algum material, por exemplo. E da Uhum, mesma forma, eu acho importante quando me encomendam alguma música, né, algum artista, alguma coisa assim. A primeira coisa que eu faço quando um artista me encomenda uma música é estudar ele. uhum, É entrar em contato com aquela mentalidade. Porque o que que eu vou ter que fazer? Não é a Luísa. Nesse momento em que alguém me pede uma música e essa pessoa vai cantar, né? Cara, eu tenho que me dispor a entrar em contato com a mentalidade dessa pessoa, para que quando essa pessoa cante, ela sinta que foi ela que escreveu, sabe?
Então essa pesquisa, ela é muito importante. De tudo, de linguagem, o que que essa pessoa fala, o que que ela consome, como ela se veste, eh, sabe, qual o gênero, Uhum. sonoro, enfim. Então eu dou uma aprofundada nisso, né, dou uma estudada legal, e aí começa a vir, assim, porque como eu ouço todas as músicas, todos os gêneros, tem uns macetes, né, de composição, assim, tem um jeito de se expressar, de uma mentalidade, sabe, de um estilo de vida. E aí também o teatro me ajuda muito nisso, que é entrar nesse personagem, nesse papel que não sou eu, sabe. E isso me deixa maluca, eu fico muito feliz fazendo isso. É um experimento, assim, sabe, muito legal, Imagino. muito E massa. aí, você incorpora o artista, e aí, quando você vai compor, assim, você começa por alguma coisa específica? Tipo, você começa por melodia, harmonia? Como é que funciona isso? Ou não tem Hum, regra? Pode não ter regra também. tô pensando, geralmente já me vem uma frase com uma melodia junto, sabe, já me vem tudo parte de uma frase com melodia. Uhum. Geralmente é assim, cara. Eu nunca compus pra alguém através de um beat ou de uma harmonia, tá. Geralmente é uma letra com uma melodia, e daí disso isso é o embrião para o resto vir. Legal. Muito bom. É muito curioso, né? Você É, vê como o processo criativo de cada pessoa, assim, é muito diferente. total. E é legal, assim, tipo, eu conversei com o Saulo, e eu como sou músico também, né? Eu ouvi o podcast com ele, foi muito legal. Tipo, ele já tem um jeito completamente diferente de ir absorvendo coisas do dia e anotando, sabe? Tipo, e eu tenho amigos que também são compositores e eles fazem também de forma completamente diferente. Sim, É muito doido. legal. Deixa eu te perguntar, qual foi o trabalho mais curioso ou estranho que você fez? Eu sei que você já fez tanta coisa, é, Uhum. até enciclopédia você já gravou, né? E Sim. jingle político, enfim. Mas qual foi o que você lembra, assim, que tem sido mais esquisito? O trabalho mais estranho que eu já fiz e curioso foi telegrama ao vivo. Você sabe o que é isso, Não Henri? faço a menor ideia. Você sabe. O pior é que você sabe, é que você não está associando o nome. Telegrama ao vivo é quando alguém contrata no aniversário de alguém para ir na casa da pessoa dar os parabéns, da Hum, forma mais brega possível para a pessoa. aquele com carro e tudo? Então, o meu era mais chique, tá. Hum. Presta atenção, tá. O meu era gourmet. A gente a gente ia de carro, um É. motorista, eu, que era o quê? A mestre de cerimônias, e um violinista ou saxofonista. Olha. E aí escolhiam uma música pra gente entrar na sala da pessoa, né, já estavam todos reunidos, esperando a surpresa, e eu era a pessoa que lia aquela mensagem, aquela carta que foi escrita com tanto carinho, aquele depoimento, sabe, pra pessoa. Só que teve uma vez que foi horrível, porque a menina que eu fui fazer isso, ela estava de aniversário e o pai dela tinha acabado de morrer. Hum. E eu era a pessoa responsável por dizer: "Querida, feliz aniversário, a sua família te deseja tudo de". Cara, essa menina me olhava, ela queria me matar. Ela me e eu assim, eu querendo ir embora, eu falei: "O que que eu tô fazendo aqui, gente? Coitada dessa menina, eu só queria abraçar essa menina". Tipo, não, eles deviam ter cancelado e sabe, tipo, nossa, Cara, acho que a galera eu não acho teve pra que tentar animar a menina e só piorou, né? só piorou, ela não queria a nossa presença ali de jeito nenhum. Ela só Cara, queria viver o luto dela em paz e nos mandar embora, sabe. que doideira, cara. Muito doido, muito doido. Eu não consigo me imaginar essas situações. Eu acho que eu não sou, não nasci pra passar por isso, sabe? Tipo, se eu tivesse, acho que eu teria me matado no dia seguinte. Assim, cara, não, realmente, minha vida não serve pra nada. Eu acabei de deixar uma pessoa deprimida, eu vou, sei lá, pro Nossa, buraco aqui. Sacanagem, não sou tão dramático assim, não, mas eu acho que eu não consigo lidar tão bem com essas coisas, não. sim. É, e uma coisa que eu fiquei curioso também é que você compõe com seu ex. Sim, sim. E aí eu queria saber, assim, como é que funciona essa dinâmica e especialmente, acho que você é casado hoje em dia, né? Não, eu sou solteira. Ah, você é solteira? Ah, Sim. tá.
Mas assim, você já namorou pessoas, provavelmente depois que você terminou com esse seu ex, que você Uhum. compõe. E como é que era isso, assim, como é que era essa relação, enfim, entre seu atual, a pessoa que você está relacionando, você indo encontrar com seu ex para compor? Cara, é engraçado porque o Gabi, que é o meu ex, né, o Gabriel, eu acho até engraçado, assim, quando a gente terminou eu apresentava ele como ex-marido. E depois eu vi que, putz, não tá com nada eu chamar ele de ex, porque ele não é ex, ele é meu parceiro, sabe, ele é meu amigo. E aí eu deixei isso de lado e adotei esse nome, porque senão fica remetendo a um título que a gente teve, sabe, eu percebi Sim. que não Tem me muito fazia tempo que bem. vocês ficaram juntos? A gente ficou 10 anos. Caramba, 10 anos. Sim. Caramba, até que ano? Até 3 anos atrás, faz quase 3 anos que a gente separou. Ah, então não tem tanto tempo, né. Então, assim, comparado a 3 anos, não tem tanto tempo. A 10 anos, né, tipo assim, 10 anos juntos, 3 anos separados. Mas é engraçado, porque o meu relacionamento com o Gabi, ele começou como amizade, se tornou um relacionamento, né, com esse título e tudo, a gente ficou e a gente sempre teve uma abertura muito legal, assim, sabe. Uhum. E foi muito legal, porque quando a gente terminou e a gente estava numa vibe muito parecida. De: "Putz, quero viver outras coisas", não sabe, ninguém fez sacanagem com ninguém, ninguém se sacaneou, então a gente terminou num clima extremamente amoroso, sabe. Legal. E se ajudou, eu ajudei na como chama? Na mudança dele, ele ajudou na minha. A gente se encontra toda semana, obviamente não agora na minha época de quarentena, mas, a gente não só se encontra pra compor, como a gente se encontra pra tomar um café, tipo: "Mano, e aí, me conta da sua vida, como tá as mina?", sabe, tipo, "Tá tudo bem?", sabe. E é muito engraçado porque, sim, eu fiquei com pessoas depois e inclusive logo em seguida eu fiquei com um amigo em comum nosso, né, um amigão nosso. E, putz, eu fiquei muito assim: "Mano, que doideira", sabe. A gente não planeja essas coisas, né, acontece. Aham. E eu fiz questão que ele fosse a primeira pessoa a saber, porque eu não queria que ele soubesse por alguém ou que ele visse a gente, sabe. E a forma como ele acolheu foi: "Nossa, que legal que é ele, eu amo ele". Eu falei: "Meu Deus do céu". Sabe, Legal. é meio que fora do que a gente conhece no mundo, sabe, a gente não enfim. Só que para as pessoas que eu me relaciono, para os caras que eu fico, é engraçado porque os caras não conseguem entender. Não conseguem. Tem um que diz assim: "Tu ainda vai vo vocês ainda vão voltar, eu sinto". Não, ele falou pior, ele disse assim, ó: "Tu ainda tem esperança de voltar com teu ex". Eu falei: "Quê?". Nossa. Eu falei: "Mano, tá tudo bem comigo e com ele, eu não tô fazendo plano algum em relação a isso", tipo, porque eu falo muito no Gabriel, né, é uma pessoa presente na minha vida. Uhum. Então, pra uma pessoa que, sei lá, que tem algum nível de insegurança, isso é inadmissível, né. É Só que engraçado, fala mais sobre a pessoa do que sobre você, né. como? Fala mais sobre a pessoa, sobre a insegurança da pessoa do que Isso. sobre você, né, impressionante. Exato, né, e eu nunca fui uma pessoa ciumenta, tipo, eu nunca na minha vida eu fui alguém que disse: "Para de falar com alguém", ou sei lá, sabe. Uhum. Pelo contrário, eu sempre acolhi as pessoas, assim, mesmo quando eu me senti sacaneada em algum nível, eu falei: "Foda-se, eu amei essa mina, mano, foda-se que aconteceu isso, eu quero ser amiga dela", sabe, tipo, é é isso, assim. Então é muito leve a nossa relação, na verdade, eu acho que é a coisa mais bonita que eu já vivenciei, né. E eu falo para o Gabi, assim, que ele é uma pessoa o nosso relacionamento é tão legal e eu quero ter isso com todas as pessoas. Eu gostaria de ter o que eu consegui entender com ele, que é essa confiança plena, assim, sabe, e esse não esperar nada dele. Eu, putz, só quero que ele seja feliz, mas muito feliz, sabe. E é claro que quando eu fico com caras agora na atualidade, eu não tenho esse desprendimento todo, né, eu sinto coisas, sabe. Uhum. Então, assim, eu queria muito ser uma pessoa tão resolvida quanto eu sou com o Gabriel, com todas as relações. Mas eu acho que um dia eu consigo, vai, porque eu essa já foi uma vitória maravilhosa. É um passo de cada vez. Exato, exato. Fazendo os 365 exercícios, um dia você vai olhar pra ele e Sim, falar assim: "Esse exato. não significa nada". Isso! Maravilhoso.
É melhor com eles do que com prato de comida. Exato, exato, exato. Você não vem falar que a comida não significa nada não, hein? Exatamente, a comida é importante. Especialmente dependendo se for um estrogonofe, uma lasanha, entendeu? Olha aí. Brincadeira. E, cara, de onde veio esse rolê das músicas inclusivas? Hum, Que eu tô muito curioso, assim, como é que funciona isso também. Explica um pouquinho, por claro. favor. Cara, em 2010, a minha mãe fez um curso, foi convidada para fazer um curso de audiodescrição lá em Porto Alegre. E aí ela chegou em casa emocionada, apaixonada. Eu falei: "Mãe, o que tá acontecendo? Me fala". E ela contou que a audiodescrição nada mais era do que descrever imagens em palavras para as pessoas cegas. Uhum. E aí ela olhou para mim e falou: "Agora eu entendi o propósito da minha vida e eu entendi o porquê que eu trabalho com a minha voz". Nossa, que E legal. ela simplesmente vive disso, mesmo assim. E aí, cara, eu fiquei muito emocionada, né, porque a minha mãe é daquelas pessoas que é profunda, ela chora, sabe, porque ela se emociona, ela chora, e eu amo isso. E aí eu falei: "Cara, eu quero trazer isso para o meu trabalho", sabe. E aí tinha um grupo de estudos, na época, dos colegas dela desse curso, e eles chegaram para mim e falaram assim: "Luísa, a gente tem que fazer, enfim, uns estudos, a gente pensou em pegar te pegar de cobaia se tu topar, pegar um clipe teu e fazer audiodescrição". Eu Uhum. falei: "Caraca, vamos!", tipo assim, pelo amor de Deus, eu quero. E aí a gente fez o roteiro da audiodescrição do clipe O Caminho Certo, que é o nome do vídeo. E cara, desde lá eu entendi que existia um mundo que eu simplesmente não via, sabe, um mundo que eu não considerava, que são as pessoas cegas, que são as pessoas surdas. Eu passei a conviver com elas, porque, resumindo, eu comecei a incluir, fiz o vídeo, lancei, esse vídeo até hoje é referência, é muito usado em coisas de acessibilidade como né, um exemplo mesmo. Uhum. E aí eu nunca mais parei, porque eu entendi que: "Caramba, agora que eu vi não dá mais pra desver", Uhum. entende? Tipo, eu entendi e me entendi, eu vi essas pessoas e agora não dá mais pra produzir absolutamente nada sem pensar nelas. Então, cara, é louco, porque a forma de lançamento e de publicar as minhas coisas é muito carinhosa, assim, e é incluindo todos. Não é que eu vou fazer um post e era isso, não, eu preciso descrever a imagem, para o cego que Uhum. for lá, ler, entre aspas, a legenda, né, porque ele usa um sistema de voz que lê o texto para ele em voz alta, né, assim que os cegos usam o celular. Uhum. Então, eu preciso fazer a legenda para o cego ver. Putz, vou postar um vídeo, no stories que seja, eu tenho que escrever o que eu estou falando, senão o Certo. surdo fica boiando. Então, assim, ó, você começa a pescar nos mínimos detalhes, você muda o seu jeito de gerar conteúdo, entendeu? Uhum. E aí, junto com isso, eu comecei a estudar Libras, né, então eu interpreto algumas músicas minhas, eu canto e interpreto com as minhas mãos, né, com sinais. E tenho amigos na comunidade surda, sabe, então e é outra cultura, é muito legal, assim, entender um outro jeito de pensar e de ver o mundo, sabe. Sim, com Isso certeza. só inspira. Ah. E você sabe quantas pessoas, mais ou menos, assim, você já impactou desse mundo? Ou pelo menos Cara, pessoas que falam com você, assim, mais. cara, difícil eu te dizer isso. Eu sei que a comunidade surda tá ligada a quem eu sou, assim, porque eu sou a, digamos que a pioneira nisso mesmo, né. Uhum. Então, tem os influencers surdos, digamos, né. E eu sou amiga muito amiga deles, assim, eu me conectei muito com eles. E essa galera é muito parceira, inclusive o Léo Castilho, que é um menino surdo, ele é performer. Ele já participou do meu show, Caramba. fazendo, interpretação de uma música, maravilhoso, e é uma galera grande, assim. Quando eu fui pra Recife, eu vou te mandar depois pra você ver, foi em abril do ano passado, faz um ano exatamente. Eu fui para o festival Ver Ouvindo, que é um festival, de cinema acessível. Então todos os filmes que são exibidos são filmes com legenda, com libras e com audiodescrição. Uhum. Por quê? Porque é um jeito de incluir a comunidade surda e cega no cinema nacional, para eles terem acesso. Então eles fazem uma maratona de filmes,
Ah, que né, legal. conseguem assistir, debatem, etcétera, rola uma premiação. E eu sempre participo desse festival todos os anos. E aí ano passado eu fui, né, fazer o show lá, de encerramento. Olha, de um público de, sei lá, era um espaço pequeno, não era muito grande, mas digamos que tivessem 120, 150 pessoas, tinham 40 surdos e 10 cegos. É muita gente. É. Só em Recife, sabe. Uhum. Cara, e eu tenho um vídeo disso, eu fiz um making off bem caseiro, assim. Aconteceu uma coisa que foi muito foda, porque o que que aconteceu? Com esse processo de lançar as músicas acessíveis, o meu disco Mergulho, que eu lancei agora em setembro, ele foi lançado aos poucos em forma de singles. Só que Uhum. junto com os singles, o vídeo em libras foi lançado. Que todos os vídeos foram filmados no mesmo cenário, comigo e com a intérprete de libras. Não é Uhum. aquela coisa da intérprete no cantinho, pequenininha. A intérprete comigo no sofá, sabe? Ah, que maneiro. E aí foi muito louco, porque a comunidade surda teve acesso a isso. E cara, quando eu cheguei no show pra cantar as músicas, eles sabiam cantar com as mãos. E aí eu olhei e tinha um mar de gente fazendo a coreografia dos sinais das minhas músicas. Cara, que massa. Sabe, tipo, parecia sabe uma energia de louvor, assim, quando você vê a galera meio emocionada numa igreja? Eu olhei aquilo, eu falei: "O que porra é essa, cara? Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, que coisa mais linda". Eu quase parei de cantar no meio do show, assim, porque foi muito bonito. E aí eu falei: "Mano, olha onde chegou. É. Como foi importante ter lançado esses vídeos", sabe? E tem algumas coisas, né, assim, uma que provavelmente as pessoas precisam levantar a mão, né, para fazer isso, para conseguirem ser vistas no meio de um show, né, então, assim, tá todo mundo com a Sim. mão pro alto já anima mais o show. É, exatamente. Mas, é isso, né, acho que, tipo, você fala com uma galera que é tão primeiro, tão marginalizada, né, e de certa forma que, assim, essas pessoas com certeza espalham essa mensagem, né, cara. Não tem como não espalhar, porque é um artista que está ali falando, tá incluindo, assim, mas ainda mais na época da internet, né, que tá todo mundo super conectado. Eu imagino que eles sejam super conectados também. Muito. Pois é, Nossa. então assim, eu acho que não que você tenha feito de propósito, nada disso, mas assim, acaba que a mensagem se espalha muito rápido, porque as pessoas devem compartilhar isso para todo mundo que conhece um círculo de amizade nos grupos, Sim. enfim. É, teve uma música que é a Bem-vindo, né, que o Jair Oliveira gravou comigo no disco. Cara, essa música eu perdi, assim, o número de compartilhamentos que esse vídeo em libras dela teve, mas foram meio que 5 milhões de plays, assim, que eu computei. Caraca. Porque o que que aconteceu? Eh, páginas de essa música fala sobre auto-amor, né, sobre amor próprio. Uhum, Várias páginas de tipo, sabe, coachings existenciais, essas coisas, que dão dicas de vida saudável. Os caras uparam o vídeo na página deles, óbvio dando os créditos, mas tipo, páginas com muitos seguidores uhum, publicaram essa música. E aí eu fiquei, tipo, contando os plays de lá também, né. Então chegou em muita gente, chegou em muita gente. legal. Esses dias, uma das coisas mais bonitas que aconteceu foi que eu cheguei no evento, era tipo uma roda de meditação, me convidaram pra tocar e eu toquei a música, né, toquei Bem-vindo. Uhum. E aí, a galera sabia cantar. E eu fiquei meio: "Oi?". Eu não conhecia aquelas pessoas. E aí no final, uma menina olhou pra mim e disse assim: "Nossa, essa música é maravilhosa, daquele vídeo que a menina tá com o intérprete de libras, né, eu recebi no WhatsApp". Aí eu falei: "Nossa, que bom que você gostou". Aí a menina me olhou e falou: "Ah, é você?". Eu falei: "Sim". Só que foi muito legal, porque eu percebi que eu gostei que a música chegou na frente, sabe. Uhum, Eu fiquei muito feliz que não foi a Luísa que ficou sendo colocada em primeiro lugar, a música chegou primeiro. legal. E isso que importa, sabe, tipo, e Muito bom. nada mais. E ela lembrou da música e não lembrava de mim, eu falei: "É isso, tá tudo certo então". Muito bom, cara, muito legal. Eu vou passar aqui para a parte da entrevista que as perguntas são mais dinâmicas, assim. Você não precisa Tá bom. responder rápido, você pode se aprofundar aí quando você quiser,
Mas Tá aí bom, já não são mais perguntas, são perguntas mais genéricas, né, nesse tá sentido. bom. E, então a primeira delas é: queria saber quem é a pessoa que você mais admira e por quê? Tá. É, é muito louco. As pessoas geralmente quando me perguntam isso, perguntam sobre ídolos, né. Aham. E eu tenho muita dificuldade de responder, porque, eu absorvo um pouco de cada pessoa, né. Uhum. Mas pensando em primeira pessoa que me vem é a minha mãe, Legal. porque, eu acho que por isso, pelo jeito leve que ela me ensinou a ver as coisas, Uhum. vendo os obstáculos como uma oportunidade de aprendizado, sabe. Pela liberdade que ela sempre me deu, pela confiança que a gente construiu, porque eu sinto que ela é minha amiga, sabe. Eu sinto Legal. que ela é uma mãe muito acima da média no sentido de não se colocar nesse lugar, sabe. Uhum. De a gente falar de igual para igual, assim. Por tudo que você falou dela aqui, eu É. concordo. Você tem algum livro que tenha impactado muito sua vida? Muito. Um deles eu já falei pra você, que é Um Curso em Milagres, Ah, sim. mas eu li alguns, cara. Agora pra lembrar, ele deve estar até aqui na minha se eu não lembrar agora, eu te passo os títulos depois, Não tem mas problema. eu gosto muito de ler livros de histórias reais, assim, os livros que eu mais gosto não são de ficção, sabe. Eu não Uhum. tenho muita paciência pra, sei lá, Senhor dos Anéis e Harry Potter. Acho lindo quem gosta, Aham. mas eu gosto muito de histórias. Então, assim, uma das coisas que eu curto ler são fatos, sei lá, médicos que eram céticos, percebendo que a espiritualidade existe, sabe. E eu Uhum. gosto muito de ler livros assim. E aí teve um livro de um médico que eu li que ele sofreu um AVC e ele ficou em coma durante muito tempo. E ele viveu a experiência de quase morte. Então ele contou como era estar se vendo sem o corpo responder, tipo, de fora. E aí de todo esse processo de eu acho lindo isso, das pessoas contando experiências que vivenciaram, assim. Tem o Curso em Milagres, né, Uhum. que é esse livro que é muito incrível, que eu te falei, que eu ainda tô lendo. Eu já fiz, tá, os 365 exercícios, eu já terminei faz Caraca. 1 ano. Mas agora eu tô lendo o livro texto e depois tem o manual de professores que, enfim, que é a parte final. Então ele é um livro bem longo, né, eh, que eu tô lendo e eu leio um pouco todos os dias, porque ele é um livro que é difícil, não é assim, você leu e tchau, né. Uhum. E esse livro me fez ver, na verdade, o quanto eu era, não simplória, mas o quanto eu era superficial com as minhas leituras, sabia? Hum. Como Porque, assim? assim, quando eu lia um livro, eu lia querendo confirmar coisas que eu já sabia ou que eu já sentia. Uhum. Então eu lia uma frase e falava: aham, pode crer, é isso". Sabe quando você fica argumentando mentalmente? Você tá lendo e você fica conversando, né. Aham. E o Curso em Milagres, como eu li ele com uma galera lendo simultaneamente, né, a gente leu juntos e com instrução, a gente foi muito orientado a fazer um exercício por dia, justamente porque parece muito simples, mas entre em contato, não em contato com o que você pensa sobre isso, mas em contato com o que o autor está te dizendo. Uhum. E aí, nunca mais eu li um livro do mesmo jeito, entendeu? Agora eu tô lendo um livro do Freud, junto com o Curso de Milagres, que é O Mal-Estar da Sociedade, da Civilização, aliás, e tô lendo um livro do Richard Gerber, que é um médico, que é Medicina Vibracional, que é também um médico que percebeu o quanto os outros tipos de terapia, né, além da alopatia, contribuíam para o melhoramento das pessoas. A cura através das mãos, ervas, chás, sabe, coisas que a ciência, digamos assim, não explicava, mas que tinha sim uma melhora, né. Uhum. Homeopatia, enfim. E aí, eu tô lendo esses 3 livros simultâneos. Mas depois, eu vou fazer uma pesquisa aqui e te falo, porque eu sou meio esquecida com títulos. Eu não lembro nem título de música, sabia?
Eu também sou Eu assim. lembro, eu lembro da história, mas eu não lembro dos títulos. Aí depois É, qualquer coisa eu te mando e você lê. Você fala. tranquilo. Eu te entendo completamente, sou desses também. É, eu sei que você tem um jeito diferente, você até falou um pouco sobre isso, né? Mas assim, você tem um jeito, uma forma diferente de lidar com a felicidade, que você fala que você tenta ficar num estado mais linear, né? Sim, Você pode falar um pouco sobre isso e assim, aproveitando que você vai falar sobre felicidade, tem uma sim. pergunta que eu faço para as pessoas que se você pudesse dar uma dica prática para as pessoas tentarem ser mais felizes, né? Qual seria? Então, se puder emendar uma coisa na outra, talvez seja interessante. Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Eu Tranquilo. também tô pedindo orientação aqui. É, porque às vezes o que serve pra mim não serve para o outro, né, então Sim. não dá pra ser uma receita de bolo, tem que ser algo inspirado mesmo, mas vamos lá. A minha relação com felicidade. Eu acho que a felicidade no mundo, parece que a gente só vai experimentar a felicidade depois de ter passado por um sacrifício. Eu percebo muito essa crença. Hum. Do tipo, eu só vou ser feliz depois que eu tiver me fudido bastante, né, porque eu tenho que passar por dificuldades pra poder ser feliz, afinal de contas ninguém Aham. né. Então, a felicidade tá atribuída a isso, e eu não consigo, isso não faz sentido pra mim. Pra mim a felicidade é um estado de direito, é a nossa natureza, e tá aqui pra gente acessar a hora que a gente quiser. Só que pra gente acessar esse lugar, a gente é compulsivo por pensamentos, né. Uhum. Então, assim, para a gente acessar a felicidade, é preciso viver o presente. Só que os nossos pensamentos geralmente estão no passado ou no futuro, percebe? Ou a gente está pensando num negócio que aconteceu, ou a gente está planejando uma coisa que te deixa ansioso e que te tira a paz e não te deixa feliz. Uhum. Então, assim, para mim, a felicidade está muito ligada no estado de viver o presente, sabe? Quando você se permite simplesmente ser, viver. Porque a outra coisa que parece que é felicidade experienciar coisas, sei lá, tipo: "Nossa, eu fico muito feliz, eu adoro viajar. Uhum. Nossa, eu adoro, sei lá, esportes radicais. Nossa, eu fico feliz quando eu como a macarronada da minha mãe", sei lá, a gente dá nomes para as coisas que nos deixam felizes. Só que o fato é que a gente escolhe estar feliz. Porque, tipo, quando eu penso que as pessoas vivenciam determinadas situações, a mesma situação, sei lá, vou te dar um exemplo. Eu fui assaltada várias vezes na minha vida, Uhum. inúmeras vezes em Porto Alegre. E eu tinha uma coisa de eu sempre me percebi e entrei em contato assim, tipo, peraí, mas o que que eu tô sentindo? O que que eu tô pensando? Todas as vezes que aconteceu isso, e eu lembrei do que eu estava pensando antes de acontecer o assalto, eu lembrei que eu não estava bem, que eu já sentia medo, que eu já sentia coisas e que eu, de uma certa forma, me afinizei com uma energia, com uma frequência. E aí, quando acontecia o assalto, não era uma surpresa, era tipo um: "Aham, eu sabia que isso ia acontecer". Era, tipo, sempre assim. E aí a gente tem possibilidades, né. Quando acontecem coisas com a gente, independente delas serem boas, ruins ou, sei lá, surpreendentes, a gente pode ficar muito puto, sei lá, porque, Uhum. né, significado, meu celular, levaram isso, levaram aquilo, ou a gente pode olhar e ver, tipo: "Ok, o que que, sei lá, aconteceu, o que que eu estava pensando", porque senão vira um ciclo vicioso de culpa. Tipo, parece que eu tô triste porque buzinaram no trânsito pra mim e me chamaram de filho da puta. Uhum. Ah, é óbvio, eu tô chateado por isso. Mas pensa bem, quando você saiu de casa, você já não estava bem. Porque assim, ó, se alguém te buzina e te chama de filho da puta, e você tem a nítida sensação de que você não é um filho da puta e você tem certeza disso, logo você não se ofenderia. Agora, se você sai de casa se sentindo rejeitado, se sentindo mal com alguma coisa, sentindo feio, seja lá o que for, você já tá sentindo um bagulho, você já tá fazendo uma autocrítica, uma leitura sobre você equivocada.
A Uhum. partir do momento que você topa com alguém numa cena, e a pessoa te fala coisas, o que você estava sentindo é justificado naquela cena. E você fala: "Viu? Por isso que eu tô me sentindo mal, porque a pessoa veio e falou tal coisa". Só que o fato é que você já criou coisas. Então, resumindo, talvez a receita da felicidade seja: não pense 2 vezes, sinta. Porque o pensamento em excesso é o que faz o caos, isso é o inferno, Uhum. são os nossos pensamentos. E esse podcast chamado Calma, eu acho que a calma é a felicidade, sabe. É confortável ter calma, É. e a gente merece. Tem uma, tem uma frase que eu gosto muito que fala que desejo é um contrato que você faz com você mesmo para se sentir infeliz até você conseguir o que você quer. Caraca, E é, é muito isso mesmo. exatamente. E as pessoas desejam coisas diferentes. Por mais que essa fale de coisas, de alguma coisa no futuro, tem gente que deseja voltar, né? E assim, aí Sim, pior ainda, né? Porque isso você não vai conseguir mesmo. exato, Esse é um sim. desejo furado, mas assim, e eu lembro que essa frase bateu assim que nem um soco, né, no meu estômago, porque quando você começa a parar a pensar é isso, você vai botando um monte de expectativa, vai criando um monte de expectativa, vai criando um futuro na sua cabeça, e na verdade o Sim, futuro nunca é como a gente planejou, ele pode ser muito melhor se você estiver aberto, né? sim. Ou ele pode ser muito pior dependendo das expectativas que você colocou. Então, enfim, essa frase eu acho que é muito legal e tem muito a ver com o que você falou, né? De tipo, não fica esperando ou imaginando toda a situação, tipo, só vive, né? E Claro. não deixa que nada te influencie, assim, de certa forma. Tenta viver o seu estado de espírito, não ser viver o estado de espírito que as pessoas à sua volta te impuseram, né? Isso, porque parece que se a gente não sentir, por exemplo, eu vou falar agora do que a gente tá vivendo, tá? Uhum. Desse estado de quarentena mundial, né? As pessoas ficam com muito medo, né? E esse medo vem de vários lugares, vem de, sei lá, mano, como assim? Meus planos todos foram por água abaixo, tudo que eu queria agora não é. Sei lá, eu queria estar com as pessoas, não posso estar, muitas coisas. Uhum. E aí, a gente, eu, enfim, nesse treinamento, né, de me colocar num lugar de calma. Parece que o fato de eu não estar sentindo medo junto com as pessoas é como se eu estivesse traindo o movimento do medo, saca? Tipo: "Não, velho, eu tenho que sentir medo, tá todo mundo sentindo medo. Nossa, não, não é certo eu não sentir, vou sentir medo junto". Não, eu não preciso. Claro que eu tenho altos e baixos, né, acontece, eu me vejo às vezes entrando numas, mas eu tô cada vez mais rápida e ligeira pra desistir, Uhum. sabe? Então é isso, assim, parece que as pessoas impõem um conflito. Não, se você não quiser conflito, não haverá conflito. É. E você vai ajudar a pessoa, talvez, a desistir, ou ela vai ficar brigando sozinha. É igual quando você, sei lá, acorda de mau humor. Acho que todo mundo já passou por isso. Você acorda de mau Uhum. humor e você chega a um lugar que a pessoa é muito simpática com você e muda o seu dia, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo tem esse poder, né? Todo mundo tem esse poder. Todo mundo tem esse poder. É difícil. Só que o que acontece normalmente é o contrário, né? Tipo, se a pessoa chega estressada, você muda o seu humor e fica estressado também junto com a pessoa, e aí já Exato. era. Aí é ladeira abaixo. É bem isso, cara. Eu tenho uma história maravilhosa do cartório, que eu fui, tipo, sei lá, fazer o contrato do aluguel do meu apartamento. E aí eu fui pagar, e aí a mulher falou: "Ah, o valor é X". Daí eu falei: "Ah, bacana, a gente vai dividir em 3 cartões, tá?". "Não, não dá pra dividir em 3 cartões". Eu: "Oi?". Hum. "Não, não dá, você tinha que falado antes. Você não sabe? Se você vai pagar em 3 cartões, não dá, eu não posso, assim". Só que assim, ela me dava cada coice, assim. Aí eu falei: "Cara", só que daí eu olhei pra ela, aí foi uma mix, tá, eu não estava 100% numa posição de cuidadora, só que eu Uhum. lembro que me deu vontade de chorar, porque eu falei: "Mano, eu não fiz nada", sabe, me deu um beicinho, sabe quando você faz um beicinho, assim? Aí eu olhei pra ela e falei: "Poxa moça, eu só fiz uma pergunta". Aí só que ela se compadeceu, cara, ela não tinha olhado no meu olho. Eu Aham. lembro, assim, ela em câmera lenta, ela levantou a cabeça, ela olhou nos meus olhos e falou: "Desculpa". Foi a primeira vez depois de eu falar que ela fez contato visual, eu falei: "Não, tudo bem então, como é que a gente tá,
né, com o proprietário e tal, a gente vai dividir esse valor, por isso que eu tô te perguntando. Ela: "Ai, não, desculpa, moça". Aí eu falei: "Posso te dar um abraço?". A gente se abraçou, assim, e sabe, sei Boa. lá. Milkshake. Milkshake do Bob's. É. Tá certo. Eh, Você tem algum conceito, assim, que você tinha no passado, na verdade, que mudou de opinião nos últimos tempos? Muitos. Muitos? Fala, dá um É. exemplo. Ai, vamos lá. Deixa eu ver qual é o nível que eu posso explicar aqui isso. Ai, caraca. Eu acho que a primeira coisa que mais foi caindo por terra pra mim é essa coisa de bancar uma mulher, assim. Como assim? Como é que eu posso falar sobre isso? Cara, é que esse livro que eu tô te falando, ele é meio maluco mesmo, o Um Curso em Milagres. Aham. Bancar uma mulher é quando você percebe que você toma atitudes e faz coisas baseados numa crença de fêmea, Uhum. Estereótipo. de estereótipo. Isso que eu nunca fui, assim, eu nunca fui dentro de um padrão, não é isso. Uhum. Mas que os meus comportamentos muitas vezes eram baseados por me sentir diferente. Uhum. E quando eu percebo, né, estudando, que não há diferença, que é tudo a mesma coisa, eu passo então a perceber que tem bandeiras e coisas que não me representam. Aham. Então, assim, tipo, caraca, eu falei de machismo com você mais cedo, né? Cara, eu não quero ser grosseira com um cara mais. Eu não quero virar hater de alguém que fez um ato de machismo. Eu não quero me juntar com várias mulheres contra um cara X que fez alguma coisa. Sabe, tipo, esse tipo de vontade de vingança, de essas coisas, assim. Uhum. Eu acredito numa forma, eu sinto que existe uma forma de a gente ensinar e de a gente estar posicionado num lugar que a gente ensine através dos nossos exemplos, sabe? Aham. E eu era muito revoltada, mesmo, assim. Tipo, dedo na cara, eh, com situações de injustiça, sei lá, sabe, sei lá. Uhum. Eu via alguém sendo grosso com alguém, sei lá, via alguém sendo grosso com uma senhorinha. Meu Deus do céu, entendeu? Eu pegava pra mim, eu virava uma juíza. E eu tinha muito essa coisa da crença no sacrifício, sabia? Só que estava inconsciente em mim, de eu achar que eu tinha que passar por algumas coisas pra merecer chegar num lugar. Uhum. Só que isso era muito velado. E a crença na injustiça, assim, eh, de ver vítima e culpado em tudo, Aham. sabe, tanto comigo nas minhas histórias, quanto nas histórias que as pessoas me contavam. Só que daí quando a gente começa a olhar bem e entender que existe essa coisa de vibrar numa frequência e de ter livre-arbítrio, aí você fala: "Opa, espera aí, deixa eu olhar melhor para isso. E se não existir culpado? Eita!". Mas aí a gente iria num papo que duraria uma eternidade sobre isso. Mas, putz, mano, é um rolê de querer olhar todo mundo com olhos de inocência mesmo, sabe? Uhum. Sei lá, Ah, uma legal. coisa tipo isso, assim. E você tem algum filme ou documentário favorito? Ah, eu tenho. Eh, Tem um documentário muito bom no Netflix que se chama Happy, Rap, eu que lembro. Mas eu vi? é Não lembro se eu vi. meio ele fala sobre famílias, a maioria na Europa, pessoas que vivem em comunidade, assim, Uhum. e essas pessoas, né, mostra como o fato do relacionamento faz elas se sentirem felizes e bem, sabe? Uhum. Porque elas abrem mão, né, tipo assim, famílias que eram cada um com as suas regras, acabam indo viver em comunidade e
colocam como prioridade estar com as pessoas, estar convivendo, né, independente das suas regras, assim. É muito bonito, cara, muito legal. Legal, vou ver. Eu Nossa, lembro de ter colocado na lista, mas acho que eu nunca assisti. é muito legal, ele é rápido e muito massa. Aí tem um filme que se chama A Corrente do Bem, Ah, que é sim. um filme incrível, né, Uhum. e eu sempre me identifiquei, porque eu tenho uma parada de conversar muito com morador de rua, desde sempre, desde sempre. Eu nunca vi nenhum morador de rua como diferente, eu nunca tive tabu em apertar a mão, nunca fui, sabe, tipo: "Foda-se se tem cheiro, eu vou", sabe, tipo, não, eu não quero que isso seja uma barreira ou um empecilho pra eu entrar em contato com essa pessoa, sabe. Uhum. Eu quero ver essa pessoa, eu quero trocar ideia. Então, A Corrente do Bem nossa, sempre mexeu muito comigo. Avatar também, porque eu acho que tem uma mensagem muito foda ali, muito além do que as pessoas perceberam, na maioria, eu acho. Aham. Matrix é incrível. O Mundo de Andy, que é um filme com o Jim Carrey, não sei se você já assistiu. Ah, que ele interpreta o Andy Kaufman, é isso? Andy Kaufman e o Tony Clifton, isso mesmo. Cara, muito Cara, louco. muito, eu já vi esse filme umas 10 vezes, eu acho. E a gente é engraçado que esse filme é um filme que eu vejo com a minha família, e toda vez que a gente vê, a gente percebe alguma coisa diferente, assim, da o Jim Carrey é incrível, né. Ele é Enfim, surreal. inclusive eu sei que existe o documentário sobre isso, que eu ainda não Eu assisti o documentário. eu quero ver o documentário. Não me É, fala. cara, então tá, eu não vou falar porque, assim, assiste. Porque tem coisas bem interessantes no documentário, assim, ele incorporou mesmo, né, o Andy. E, enfim, aí tem umas situações engraçadas, porque o Andy era um cara muito polêmico, né, ele é difícil de lidar, Sim, sim. então é bem legal. Você tem alguma frase ou texto que tenha mudado sua vida? Ou que você Tem, viva a sua vida por, assim, sabe? sim. Eu vou só falar mais 2 filmes, tá, Ah, que eu desculpa, acho legais. te Imagina, interrompi. imagina. Tem um que chama O Tempero da Vida, que é um filme muito fofo, europeu, que fala, tipo, ah, fala o quanto os temperos influenciam nas sensações das pessoas, como se pudesse haver uma magia em relação a isso na culinária, sabe. E Filhos do Paraíso, que é um filme que eu gosto muito, eu vi quando eu estava na escola estudando com um professor de sociologia. É um filme iraniano dos anos 90 e ele é um filme muito lindo, cara, porque, assim, não tem vilão e não tem bonzinho. É um Uhum, filme que basicamente retrata a história de uma família pobre da comunidade, né, lá no Irã, e como é a vida dessas pessoas, como tudo acontece. E como não tem essa coisa de você ficar procurando um culpado, você só vivencia aquilo. E eu falei isso pro Danny Black, né, o Danny Black, meu amigo, ele falou assim: "São muito raros os filmes equânimes. Equanimidade é quando não tem bom e ruim, quando não tem uhum, certo e errado". E esse filme, ele é um retrato perfeito disso, assim. Porque, assim, se você for pegar os filmes americanos, né, tudo se baseia na não equanimidade, que é aham, o bonzinho e o vilão, o certo e errado, o culpado e vítima. Então esse filme vale muito, assim, assistir. legal. Vou procurar também. Boa. Hum, Tá, então você tem alguma frase ou texto que tenha mudado sua vida, ou que você viva a sua vida baseado nelas? tem. Tem uma frase que eu anotei que fala assim: "Pare de pensar no amor. O amor não se pensa". Parece uma frase qualquer, mas, cara, eu olho pra essa frase e eu falo: "Ela é perfeita". Pare de pensar no amor. O amor não se pensa, o amor se sente, né. E isso serve pra muitas coisas, não só para o amor, mas para de pensar, sente. Sente que quando você sentir, você vai ver que você tá viajando na maioria das vezes, sabe. Essa frase é do meu amigo chamado Gu Nogueira, é uma letra de uma música dele. Legal. E você tem algum conselho, assim, que você tenha recebido? Não precisa ser de uma pessoa, você pode ter lido num livro, sei lá, ouvido num Hum, podcast, qualquer coisa também que tenha é, te ajudado muito. Qual foi o melhor conselho que você recebeu, né? melhor conselho?
Cara, eu acho que foi ontem. Qual foi? Eu acho que foi o conselho que o Dani Black me deu, assim. Eu converso muito com o Dani, a gente tem ligações de horas, assim. E eu acho que não foi exatamente o que ele me falou ontem. Ontem ele aprofundou. Mas teve um dia que ele me ligou e ele falou assim, Lu, e eu tava escrevendo uma música, né? Eu tava tipo, ele não sabia, mas Uhum. eu tava escrevendo uma música sobre uma situação que eu tava passando. E é o que eu te falei, né? Não estou iluminada, sinto coisas, sinto. Uhum. Fiquei com o boy, tava profundo, o menino de repente dá um chilique, desaparece. Tipo, aí eu vejo que ele não tá bem, não é um desaparecimento de tipo qualquer, é um desaparecimento do cara não estar bem mesmo, sabe? Aham. E eu falo assim, o que eu faço, como posso ajudar, né? E aí, só que ao mesmo tempo me sentindo, sei lá, putz, que estranho, você acha que é assim? Você entra na minha vida e vai embora, sabe? A música falava sobre isso. Aham. E aí eu comecei a olhar e pensar, nossa, mano, eu tô sendo egoísta pra caralho, porque o cara tá passando por uma situação muito difícil. E eu tô tão autocentrada que eu tô achando que o problema sou eu. E só não tem a ver com isso. Uhum. É um outro rolê. Menos, Luísa, sabe? Eu conversando comigo. Aí nisso, o Dani me liga e diz assim: Você já percebeu que quando você fala do outro, você tá falando sobre você? Nossa. Aí eu falei: Eita. Então, né? Que é o famoso espelho. Uhum. Quando eu tô falando do outro, eu tô falando de mim. E é o que você falou aquela hora, né? A pessoa que tem, sei lá, ciúmes, alguma coisa assim, tá falando mais sobre ela do que sobre você, né? É, Então, esses conselhos de observar, de autoobservação, acho que são sempre os mais preciosos. sim, totalmente. Né? Agora eu fiquei com essa frase na cabeça que eu vou ter que parar para refletir um pouco também, mas. É, você tem algum cuidado com a sua voz, assim, que seja muito diferente, que as pessoas não imaginam? Tem. Eu tenho algumas coisas que eu faço, assim. A primeira coisa que é meio bizarra é que, mano, eu já meio que acordo aquecendo, assim. Tipo, normal, eu acordo fazendo uns barulhos, sabe? Tipo, Tipo o quê? normal. Tipo, sei lá, principalmente pra abrir os agudos, sabe? Tipo, ui, sabe? Tipo, fico fazendo umas oitavas, assim. E falando com as minhas gatas, que eu tenho vozes com elas. E aí fico, tipo, eu já acordo meio cantando, assim. Uhum. Mas tem algumas coisas que as pessoas não imaginam, que eu acho que é legal falar, que é, eu aqueço em silêncio. Aí você vai falar, oi? Sim, existe um jeito de aquecer a voz sem emitir som. Por exemplo, se eu tô num Uber indo gravar e eu sinto que eu não tô muito aquecida, se eu, sei lá, eu quero fazer beleza. Eu posso fazer isso sem que o som saia, por exemplo. Como? Eu tô fazendo isso agora, é que você não vai ouvir. Se você usar a musculatura que você aqueceria, que você faria, só que só sem emitir o som, você está aquecendo. Nossa. Como se Você fosse um pode. alongamento. Isso! E aquece mesmo, tipo, vai vibrar. Então, tipo, dá pra fazer o rrr, só fazer, hum, sabe, tipo, baixinho. Você consegue mentalizar notas e trabalhar a musculatura, trabalhar as pregas vocais em silêncio. Então, volta e meia eu tô no Uber aquecendo pra caralho, a pessoa não sabe, não tem ideia do que eu tô fazendo isso, sabe? Uhum. Deixa eu ver o que mais que pode ser engraçado. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a Diz. partir de qual encontro você faz isso na frente das pessoas quando você acorda? Eu acho que do primeiro. Se as pessoas não tiverem, eu não sou nem tenho nenhum problema com isso. Muito bom, cara. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa estranha. Pra dicção tem um que é muito bom, porque eu tenho várias coisas, né? Uhum. Que é você colocar uma caneta. Eu estou agora com uma caneta entre os meus dentes. Uhum. Assim, eu sou obrigada a articular
muito para que você me entenda. Aí é óbvio que eu babei a caneta toda, mas olha só, a minha voz sai fluida, a minha dicção sai perfeita, porque eu tive que trabalhar a minha dicção com essa caneta. O dedo também ajuda, pode ser. E a outra coisa que é engraçada, que é uma técnica que salvou minha vida, é como falar na balada sem estragar sua voz. And como gravar um game que você vai ter que gritar para um caralho, berrar, sem afetar minha voz para eu gravar durante o resto do dia e na minha vida. Pois fui estudar isso com uma fonoaudióloga incrível chamada Lígia Mota, lá de Porto Alegre, minha fono. E ela me passou uma técnica maravilhosa que serve para as duas coisas. Tanto para falar na balada sem perder a voz, quanto para gravar coisas gritadas, com pressão, com naturalidade, sem machucar. O que acontece? Quando a gente tá na balada, geralmente a gente fala assim, né? Ô, daí, não sei o quê, né? Percebe que tem um ar, que sai um ar junto, ó. Percebe que tem uma passagem de ar junto? Sim. A grande técnica, e quando você grita também, né? Ô, meu, você tá louco, não sei o quê. Tem um pouco de ar. Só que se eu usar o meu nasal e botar a voz na região da testa e falar mais aqui, óbvio, fica um pouco mais anasalado. Mas se eu estiver na balada e ficar assim, tu vai lá daí, mano, não dá pra fazer isso aí, não dá. Eu tô falando com o meu nariz. Logo, não tá saindo ar. Logo, as minhas cordas não estão vibrando em excesso, o que vai fazer com que elas inchem e eu perca a minha voz e fique rouca. Então, jogar a voz pra cá, você consegue perceber o timbre mudando? Salva. Eu brinco que é a famosa voz de drag. Faz a drag, querida. Joga a voz pra cá, vai pra balada e arrasa. Porque você não vai ficar mal no dia seguinte. E fora que fica alto e com projeção, então as pessoas te ouvem. Verdade. E no videogame, obviamente, eu não fico. Não rola essa caricatura, né? Mas, tipo assim, se eu tenho que gritar muito, eu fico. Larga ela! Tipo, eu não vou falar, larga ela! Que aqui vai ar junto, aí eu vou me fuder, entendeu? Então, assim, é encontrar um lugar perfeito e profissional, que a sua voz esteja saudável, só que ao mesmo tempo com a interpretação necessária e que você não perca a voz. Enfim, doideira. Muito doido mesmo. Mas eu gostei da dica da caneta. Eu já tinha ouvido isso, já tinha visto, sei lá. Mas preciso minha dicção na boa. Vou treinar, vou ficar falando assim. Boa. Aí depois eu compro um paninho para ficar limpando. Legal, a gente está chegando aqui no final. Queria só saber, primeiro, se você tem alguma recomendação de podcast, app e pessoas para seguir que você admira bastante. Tá, tem sim, com certeza. Eu indico um podcast chamado Não Dá Pra Desouvir, que tanto esse quanto o canal do YouTube, que é Coexiste, que é a escola onde eu estudo. E, cara, todas essas brisas existenciais são muito legais. Os podcasts duram 10 minutos e eu choro, porque assim, eles conseguem sintetizar assuntos muito profundos em 10 minutos. É emocionante mesmo, assim. É muito legal. Não dá pra desouvir. Aí tem o canal do YouTube que se chama Casa do Saber, que é bem legal também, eu gosto. Aí pessoas que eu digo pra seguir, vamos lá, Dani Black, que eu já falei aqui muito nele, né? O Dani é uma pessoa incrível que compartilha toda a espontaneidade dele, as letras mais incríveis do mundo. E o Estevão Queiroga, que também é um grande artista, amigo, cantor, que tem esse lado do humor junto. É muito engraçado, porque o show dele me faz chorar de rir e de emoção, assim. Ele me leva pros dois extremos, assim. Legal. E eu acho que o terceiro que eu indicaria é o Instagram do Jefferson Schroeder, que é um outro amigo, que tem personagens que falam assim. O Bombeiro Brian também. Se você não conhece ele, você vai se apaixonar. Prepare-se. E, putz, é isso. São pessoas que me inspiram e que levam leveza para as pessoas, sabe? Que tem isso como meta, assim. Legal. E além de
videogame e todas as vozes que você já fez pela vida, como é que as pessoas podem te encontrar? Como é que as pessoas podem me encontrar? Cara, eu sou a mesma no trabalho e na vida, então se as pessoas me procurarem no Instagram, elas vão ver exatamente eu ali, sem querer bancar nada que eu não seja. Então, redes sociais, todas são @Luiza Caspari, né? Uhum. Instagram, Twitter, etc. TikTok, fiz um TikTok? Fiz um TikTok. E YouTube é Luiza Caspari Music. E tem o meu site, que no meu site tá tudo lá também, luizacaspari.com.br, que é inclusive um site acessível. Tem audiodescrição, tem janela de libras, bem Legal. bonitinho. Muito bom, Luísa. Cara, foi prazerzaço conversar contigo. Por mim, eu ficava aqui ainda horas. Assim, ainda tinha um monte de pergunta para fazer, mas a gente Muita pode, de coisa. repente, deixar para um round 2 aí. E aí Sim, a gente, de repente, até faz ao vivo, caso essa loucura passe. legal demais, vai ser massa. E aí a gente faz a versão vários personagens. Fazemos, nós podemos pensar nisso. Muito bom. Obrigado, Luísa. Prazerzão, viu? Obrigada, Kelly, um beijo gigante.